Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Muito Vermelha número safadão. 50. À Cassete Vermelha número 50, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé E daqui é o Diogo. Exato, e ainda cá estamos os dois, não é? Porque passam-se Benfica. circunstâncias excepcionais no nosso cotidiano, não é? Ainda cá estamos por agora. Pois, porque o Benfica Se não o vai Benfica ganhar. continuar a jogar assim, não sei se é meio. Eu acho que isso são estamos circunstâncias excepcionais para qualquer um de nós. Exato. E o som, sim, foi o som. Já não estamos habituados a isto, já não fazíamos isto há um tempo. Porque andávamos ocupados. E agora, mais ou menos, não é? Porque devido ao Benfica tivemos que tirar baixa psicológica. E estamos a dois em casa, sem sair, não é? Por opção própria. Completamente frustrados com os últimos resultados do último mês. Exatamente. E só por amor ao clube. Aliás, eu não saio de casa para não bater em alguém. Não é por mim, é pelos outros. E decidi por isso mesmo isolar-me até o Benfica começar a ganhar. Coisa que pode não ser muito inteligente, porque o Benfica pode não começar a ganhar brevemente, não é? Pelos últimos jogos, aliás, nós já estamos nesta situação há 8 jogos atrás. Há 8 jogos atrás que já estamos. Exatamente. Não foi agora. Agora toda a gente começou a imitar-nos, mas nós já estamos há 8 jogos, há 8 semanas. Deixa só recapitular aqui. Está aqui. Os jogos que nós perdemos. Pessoal, isto hoje não tem bem uma estrutura. É mais tipo falar sobre cenas e falar aqui com vocês. Portanto, se quiserem vão comentando aí que eu vou tentando ver. Bem, o que é que nós perdemos? Eu tenho uma confissão para fazer. Eu acho que nem tu sabes disto. Que é, pá, e os últimos 4 jogos do Benfica eu não vi. Ou 3. Eu vi, não sei se lembras, vi contigo o Benfica, o Porto Benfica, e Sim. logo aí eu notei a tua falta de interesse. Mas não foi bem falta de interesse, porque aconteceram sempre cenas. Ok? Portanto, no Famalicão isto foi... Não, o Famalicão eu vi. Este eu vi. Depois... Sim, de qualquer maneira também não é assim propriamente um... Falar do Benfica tema, vezes né? 23. Não, podemos é falar do Zezinho. O Zezinho tem... Desde que chegou ao Benfica eu acho que já se pagou. O dinheiro que o Benfica lhe anda a dar. Isso é um bom tema, porque eu não imagino que o rapaz, se vencer os torneios, ele não receba uma parte significativa do prémio, né? Sim, sim. E também não imagino, aliás, nem estou bem a imaginar o Benfica a ficar com uma parte Até já, significativa Cronos. do prémio. Dá bons tiros, Ou seja, não não apanhes sei se russos pagou. nem italianos. Desculpa, diz. Não sei se ele se pagou ou não, mas pelo menos está-se a revelar uma estratégia muito interessante, muito boa. O Cronos está a dizer que recebe entre 5% e 10%. Quem, o Benfica ou os jogadores? Eu imagino que seja os jogadores, não? Pá, eu acho muito estranho os jogadores Então deve ser o receber clube. 5 a Deve ser o 10%. clube. Por causa, não vou há uns tempos um escândalo. Tu vês o Filipe da Franco sempre, por isso deves te lembrar. Houve eu não vejo sempre, mas apanhei um episódio que era um tipo que estava numa equipa e depois quis sair da equipa porque eles ficavam com uma boa parte dos prémios, mas depois não ficavam com os prémios porque só ficavam com os prémios se quisessem e eles não queriam ficar com os prémios. Certo. Mas de qualquer maneira, o mais interessante é o Benfica conseguiu descobrir o jogador que agora acho que é o número 3 do mundo num treino de captações. Parece que há um filme que é o The Invincible, que é ali no meio dos anos 2000, em que os Philadelphia Eagles abriram o treino de captações e conseguiram encontrar um jogador que não foi assim um jogador extraordinário, mas foi um jogador importante para a moral da equipa e do clube. E nós parece que conseguimos descobrir o terceiro melhor do mundo. Ele antes de vir para o Benfica não era o terceiro melhor do mundo, agora é num treino de captações, num torneio de captações, o que é sempre uma coisa engraçada. Exato. Não sei se havia algum acordo. Tivemos alguma sorte com isso. Mas eu já na altura disse-te que ele... Espera aí, deixa-me só tirar a net ao telemóvel para não me chatearem que isto do WhatsApp tem estado impossível. Pessoal, dica de sanidade. Se estiverem em casa, a primeira coisa que vocês têm que começar por fazer não é ir comprar latas, é tirar as notificações ao WhatsApp, está bem?
Como é que é, sou Catano? Sou Caetano, desculpem. A minha cabeça não está a funcionar bem. Oh, meu Deus. Senhor Caetano, tudo bem? Vamos falar do nosso Benfica? Vamos, sim. Nós já dissemos aqui há bocado que nós estamos os dois isolados pela razão mais importante deste momento, que é o... Como é que é, Donec? Estávamos aqui a falar do Zezinho. Tu devias era ter-nos corrigido. Nós estamos os dois... Tivemos a dizer aqui os dois que estamos isolados em casa porque o Benfica não ganha e nós estamos num estado psicológico um bocado lastimável. E é só por isso, é para não sairmos à rua e bater noutras pessoas, por isso é que estamos os dois isolados. Zezinho é craque. Diz-me uma cena, Donec. Donec, já agora, o Benfica foi descobrir qual é que é a probabilidade disto ter sido mesmo assim. Porque o que parece é que o Benfica foi buscar o terceiro melhor jogador do mundo, que agora é o terceiro melhor jogador do mundo, no ranking da FIFA, é o que é, num torneio de captações. Qual é a probabilidade disto não ter sido... Eles já sabiam que o Zezinho ia ganhar e terem metido no torneio de captações, sabendo que ele muito provavelmente ia ganhar aquele torneio. Zezinho classificou na América do Sul para o Foot Champions, que é mais difícil. Pá, o gajo é um jogador do caraças e fez outsource. O Zezinho não... não saiu do torneio de captações. Ok. Certo. Ele não veio do torneio de captações. Mas esse torneio de captações deu-me alguma coisa? Porque isso... Mas é que ele tinha sido vencedor do torneio de captações. Pelo menos eu lembro-me de ter visto uma coisa assim. O meu WhatsApp é mais vazio que o Museu do Braga. Não, olha, o Museu do Braga agora já tem lá uma taça da Liga. Há museus mais... Não é o Museu do Braga tem 2 campeonatos do mundo de futebol de praia. Pois é, eles tinham uma grande equipa de futebol de praia. Tem. Foram campeões do mundo outra vez este ano. Yeah. Viste aquele jogo de futebol de praia que parecia lama? Não. Não viste? Não. Houve um jogo de futebol de praia, eu se não me engano foi com Portugal, que estava a chover torrencialmente, os gajos estavam a jogar na areia e aquilo parecia lama. Mas é que nem estou a ver como é que a areia fica como Portugal lama. com o Brasil, diz o Sr. Catano, exatamente. O Sr. Catano. Pois perdemos 4-3. Aquilo parecia polo aquático se tivessem andado a mandar... Eu acho que não parecia polo aquático, Zé. Parecia polo aquático se tivessem andado a mandar pasadas de areia para dentro de uma piscina. Era mais ou menos. Putelama, sim. Bem, e é assim, um dos jogos que foi... foi o do... não, eu não vi os últimos... 1, 2, 3. Eu não vi os últimos 3 jogos, porque... O Shakhtar, o meu primo é artista e teve uma exposição. E foi a primeira exposição a solo dele, portanto eu quis ir lá apoiá-lo. E depois os outros aconteceram situações um bocado particulares com amigos e portanto também não pude ir. Pois foi. Mas foi uma semana complicada. Eu digo já, não perdeste assim grande coisa. Imagino, o Rio Ave era campeão. Eu votava nisso. Imagina, se ninguém pudesse ser campeão, acho que... Não sei, como é que está essa situação? Tens investigado? Eu subscrevi o The Athletic, mas confesso que nos últimos dias não tenho visto muito. Eu sei que em Inglaterra, se não houver jogos, o Liverpool não pode ser campeão. Sim, e é o que vai acontecer em todo lado, porque nem faz sentido. Mas em Portugal isso não está previsto. Muito óbvio. Não, em Portugal é só as pessoas a quererem falar, porque ninguém com autoridade vai falar sobre este tema. E quando falarem vai dizer, se o campeonato parar aqui, que eu também não acho que seja assim tão provável o campeonato parar aqui, mas se acontecer, ou seja, o que eu acho que é mais provável que possa acontecer é isto ficar adiado até certo ponto em que também o europeu vai ser adiado para o próximo ano. A UEFA já disse que ia dar prioridade às ligas domésticas em vez do Euro. Se alguma coisa tivesse que ser adiada pela UEFA, a UEFA já disse que é o Euro. Sim, até porque o Euro este ano é em uma série de países e provavelmente alguns deles ainda não vão estar em condições de receber tantos adeptos nessa altura. Mas se os jogos forem se isto se atrasar até certo ponto, ou eles mudam o formato e fazem tipo um March Madness da liga com um playoff a começar desde com os primeiros 8, os primeiros 16, em que o primeiro joga contra o 16º, o 15º joga contra o segundo, e encontram-se eventualmente na final. Se forem os primeiros 16, são mais, cada equipa faz no máximo mais 4 jogos,
né? Sim. São 16, 8. O Liverpool, Um ajudem, quarto, o Liverpool estava a fazem- quantas vitórias de ser campeão? 2? O Liverpool estava a 2 vitórias de ser campeão. Pronto. Porque a questão, nós estávamos a falar disso ao bocado em off, que era, se fizeres uma simulação, é impossível o Liverpool em 10 jogos ou Sim, 9 houve um jogos site que faltam qualquer na que Premier League não ganhar. fez uma simulação e havia 100% de hipóteses do Liverpool ser campeão. Não havia cenário absolutamente nenhum nas simulações que eles fizeram. Aliás, havia mais probabilidade. Devia haver um cenário. Havia mais probabilidade cenários. de o City não acabar em segundo, que tinha 99% de probabilidades de acabar em segundo, do que o Liverpool não ser campeão, que tinha lá 100% de probabilidade. Esse site deve ser o 538. Eu não sei se era uma conta de Twitter, eu acho que eles não têm Twitter. Mas se fores ver o 538, eles têm lá a probabilidade do Liverpool ser campeão. Mas pronto, deve haver um cenário, porque é possível, né? Tu imaginas um cenário em que o Liverpool só ganha um jogo dos que faltam. Sim. Esse cenário é que é muito pouco provável que aconteça. Mas se fizeres 100 milhões de simulações, deve haver um cenário em que o Liverpool não é Sim, essa campeão. probabilidade existe. A probabilidade é que é mínima, sim. No caso do Campeonato Português, eu acho que ainda é mais fácil, porque há vários argumentos para que o Porto não seja campeão assim de mão beijada. Isso nem faz sentido. Porque Mas primeiro é o Benfica Porto, né? perde o Benfica perde o primeiro, ou fica com o primeiro lugar mais em risco quando perde contra o Braga. O Porto só jogou contra o Braga uma vez, o Benfica jogou 2 vezes contra o Braga. Há logo essa diferença de calendário que, pronto, tem que pesar. Acho que faz mais sentido, não é por ser do Benfica, mas acho que faz mais sentido haver o campeão da primeira volta, a equipa que está em primeiro lugar no final da primeira volta ser campeã, do que a equipa que está neste momento ser campeã. E dou-te outro exemplo muito claro, que eu posso dizer-te isto, que é, olhas para o campeonato de hóquei em Portugal. Certo. O Benfica ainda tem que jogar contra o Oliveirense, tem que jogar contra o Sporting, tem que jogar contra o Porto, tem que jogar contra o Barcelos. São os primeiros 4 clubes a seguir ao Benfica na Liga. O Sporting só tem que jogar contra o Benfica. Já jogou contra o Barcelos, já jogou contra o Porto, já jogou contra o Oliveirense. E esta semana estava um bocado chateado com o jogo de futsal e pus-me a imaginar qual é que é a probabilidade do Benfica ser campeão em cada modalidade. E no hockey eu dei ao Sporting para aí 35, 40% e ao Benfica dei 20 ou 25%. E precisamente por isto, porque o Benfica tem um calendário super complicado que o Sporting não tem. Por isso não é mais por aí que eu estava a falar, que faz mais sentido atribuir o título a quem estava em primeiro lugar no final da primeira volta do que quem está em primeiro lugar agora, porque os calendários que cada equipa fez neste momento são completamente diferentes, e se fosse o primeiro da primeira volta também não eram exatamente iguais, porque é diferente ir jogar ao Dragão do que jogar na Luz, ou é diferente jogar em Braga do que jogar na Luz contra o Braga. Mas pelo menos tinha já contra as mesmas equipas. Eu acho que mais que o problema de haver ou não haver campeão, que eu acho que isso é secundário, são 2, que é quem é que vai ou não vai à Champions, porque isso envolve muito dinheirinho, e os contratos dos jogadores, porque o que é que tu fazes com os contratos? Imagina que por exemplo, o que é que estava a acontecer? Havia uma modalidade qualquer. Era sobre as modalidades. Que há modalidades também do Benfica que há contratos que expiram agora em Abril. E se isto for adiado, os jogos já estão para lá dos contratos dos jogadores porque os jogos foram adiados. Deve ser os de voleibol, sim. É capaz, sim. E porque os contratos acabavam em Abril. O quê? Estendes os contratos? Os clubes têm que assinar um contrato de 2 ou 3 meses. Se o jogador quiser. Se o jogador não quiser, vai-se embora. Eu acho que todos os outros clubes a nível mundial vão estar mais ou menos na mesma situação. Como é que é, Small? Tudo bem? Diz Donek, para as provas europeias iam os mesmos do ano passado. O problema disso, Donek, é que as outras equipas que poderiam ir e não vão, está muito dinheiro em jogo, não é? E por tu ires uma época, tens, portanto, ir à Champions é o quê? São 40 milhões. Em vez de 40 milhões tens 80 milhões, enquanto outra equipa que agora no fim podia contar com esses 40. Não sei se não... não sei. Não sou expert. Isso é um tema mais complexo. Mas particularmente no nível das Champions, acho que não é assim tão... Não há assim uma variância assim tão grande. Mas na Liga Europa acho que pode haver algumas diferenças, porque
É assim, todos nós nos lembramos. o que eu acho que deveria acontecer era tu alargavas o. Se calhar iam mais equipas, fazias um playoff alargado do UEFA. Acho eu. Pá, Talvez. acho que seria mais justo, porque em Portugal é um direto e um a playoff neste ano, não era? Este ano ainda não iam dois. Sim, nós era assim. Pronto. Este ano ainda era assim. Se calhar iam tipo 3 equipas em que as que estavam no campeonato mais para baixo teriam que fazer mais uma eliminatória do que as outras, mas mesmo assim tinham a oportunidade de ir às Eu acho que aí o que poderia acontecer eram as 3 equipas faziam uma eliminatória a nível. Sim, ok, a nível nacional e. Ok, não. sim. O Baldeia já falou. O que é que o Baldeia disse? Porcaria, provavelmente. Foi hoje no jogo. Yeah. Ele disse que o Benfica está a forçar para não haver campeão, para não perder. Sim, já sei. Já vi essa capa. Outro tema, desculpem lá, pessoal. É assim, eu acho que já antes disto não havia temas suficientes para Portugal ter 3 jornais desportivos. Depois disto, quando não há desporto, há 3 jornais que continuam a dar notícias todos os dias e a ter edições diárias. Como é que isto acontece? Acho que o número de jornais é irrelevante, porque eles falam todos sim, do eles mesmo podem falar tema, todos da mesma coisa, sim. Tirando o jogo, que é mais exclusivo a um determinado clube, os outros jornais são todos. O número de temas não é essencial, mas é preciso alguma ginástica mental que eles também têm que ter, porque se eles não vendem jornais, não recebem, por isso é normal que tenham que inventar assim os seus temas, mas pronto, é verdade, como é que é o que é. O Benfica é o único dos grandes que está bem financiado. É que os jornais levam logo com uma. Por exemplo, quem compra mais jornais, imagino eu, uma porcentagem significativa de quem compra jornais são os cafés. Mas nenhum café anda a comprar jornais, porque depois, tu não. Sim, teoricamente ninguém vai é ao um bocado café, arriscado. Sim. Não é só isso, é arriscado estás a mexer num jornal onde imensa gente teve a mexer, certo, também. Claro, também é verdade. Ou seja, os jornais estão a levar com. Estão a perder uma porcentagem significativa do negócio e pronto, têm que lutar pela vida. Sim, mas o meu problema é o que é que está, porque eu não tenho comprado, né? Mas o que é que está dentro de um jornal nestes dias que não há absolutamente nada para falar? É porque não há desporto, vais falar do quê? Vais pôr na capa a Liga Angolana, que é o que se esteve a ver hoje? Eles andam há 2 dias a falar sobre o mesmo tema, que nós até agora conseguimos ainda não dizer nenhuma vez o nome daquilo. Mas eles andam há 2 ou 3 dias a falar sobre o mesmo tema e é verdade, também o que é que eles podem fazer? Sim, mas faz-me confusão, porque eu já acho que 3 jornais é quantidade demais para um país tão pequeno e especialmente nesta altura agora que não há informação nenhuma. Eu acho que eles podiam era virar-se agora mais para um modelo de revista em que fazem mais uma análise, que é aquilo que a maioria das pessoas tem feito, vão ao Futebolia, que é uma livraria, uma livraria de vídeos de jogos de futebol, e veem jogos de futebol dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000. Então há uma coleção bastante vasta de jogos de Benfica. Sim, talvez. Sim. E, aliás, eu, se não me engano, o Futebolia até bateu o recorde do número de utilizadores há uma semana atrás, ou há uns dias atrás. Pois agora o stream é que está a dar, só os streamers agora é que se safam. O que é que eu te ia dizer? Viste a gala, que eu também não vi, só vi aquele discurso meio estúpido do Vieira que disse o lema do Sporting. Isso é uma das partes tristes da gala. Assim. Isso foi o quê? Isso falaram no Governo Sombra. Porque o que falaram no Governo Sombra foi que provavelmente quem escreveu o discurso do Vieira foi o Luís Bernardo. Sim. O Luís Bernardo, que já foi da comunicação do Sporting. O gajo, se calhar, copiou um discurso que lá tinha e esqueceu-se de mudar aquilo, porque o Vieira a meio dá lá uma pausa e diz: opa, eu conheço isto, eu não sei se isto é daqui. Mas olha, desde já eu fico impressionado se isso tiver mesmo acontecido, ou seja, que eu também acho que é muito provável que tenha acontecido, mas se isso tiver acontecido eu fico impressionado, porque se há coisa que eu não estava à espera era que o Vieira
soubesse de cor qual é que é o lema do Sporting. Eu sinceramente, eu achei aquilo, esta porcaria é-me familiar, mas eu não percebia logo o que é que era. Só depois é que comecei a ver a reação toda no Twitter e percebi, pois é, isto é o que os caraças da minha universidade, os meus colegas da universidade estavam sempre a dizer, porque eu andava só com lagartos na universidade. Olha lá, mas... tu na última jornada, pá, eu fiquei um bocado dividido, eu confesso. Eu estava a ver o Sporting, não é? Tipo, o Sporting acho que já não tem... Uma jornada viste o Sporting, não viste o Benfica. Sim. Foi uma jornada qualquer que... Pá, já não sei. Mas estava a ver o Sporting, estava a passar, estava a ver na rádio. Já me lembrei, desculpa. E o Sporting já não tem hipótese de apanhar o Benfica, não é? Mas por estar lá o Ruben Amorim, a tua perspectiva do Sporting não mudou um bocadinho? Quando vês um jogo do Sporting... não tenho... eu acho que a minha mudou. Eu não sei... Porque eu gosto mais do Ruben Amorim, pá. A malta que é de Lisboa tem uma ligação mais mas eu já não... Pá, mais próxima com o Sporting. Vou ser sincero, eu acho que o Sporting... Eu já não vejo o Sporting como rival, estás a ver? Eu agora vejo o Sporting meio como o Belenenses. Eu também não. Eu não vejo como um Belenenses, mas vejo tipo como o irmão mais novo, que é um bocado mais chato. Pronto, mas sobre o Sporting, boa sorte para o Sporting. Agenda elementar, como é que é? A stream do Moraes já acabou. Nós começámos antes para ver se o Moraes nos dava raid, mas ele não deu. Não começámos nada com o Moraes dava raid. Não, era só para não prolongar mais isto. Sim. Mas sobre o Sporting, acho que o Sporting fez um tiro no escuro autêntico. Gastaram. Porque as pessoas não sabem, mas esta foi a segunda maior contratação do Sporting. O Sporting que só gastou mais 10 milhões num jogador, foi no Base Doce, gastaram 11 e tal, o que é que foi? Nem no Bruno Fernandes eles gastaram 10 milhões, gastaram 9,6 milhões no Bruno Fernandes. E para além disso, este é o terceiro treinador mais caro do mundo, sempre. Olha lá, explica-me lá, eu já estive a falar isto com amigos Sporting. Um treinador tem 13 treinos, tem 13 jogos nas competições profissionais. É um risco absurdo. Eu já estive a falar disto com amigos sportinguistas. Porquê é que tu achas que isto aconteceu? Achas que a teoria deles é que o Silas forçou a saída e esta foi a opção deles? Eu não sei explicar isto, porque isto é uma medida que é make or break para o Varandas, porque mesmo pelos meus modelos que eu ando a fazer agora, o Silas não estava a fazer um mau trabalho e é altamente improvável que se o campeonato tivesse continuado, que o Ruben Amorim consiga fazer algo melhor do que o Silas, até porque já não está em competição nenhuma. Essa teoria que o Silas queria sair faz algum sentido na medida em que o Silas apresentou o Ruben Amorim na conferência de imprensa. O Silas... porque ele, não sei se estás a par disto, mas quem confirmou pela primeira vez o Ruben Amorim foi o Silas na conferência de imprensa, não foi o Sporting. Okay. Eu ouvi que o Silas tinha dito que não tinha tido contacto com o Sporting e 2 ou 3 dias depois estava a assinar pelo Sporting. O Silas disse que... O Silas ou o Ruben Amorim? O Ruben Amorim disse que não tinha tido contactos do Sporting. Pronto, mas o Silas disse no dia anterior, antes do Sporting confirmar a contratação, que vem aí um grande treinador, que é o Ruben Amorim, e que é preciso que o apoiem. Isto foi o que o Silas disse. Eu acho que essa teoria faz algum sentido, não acho que fizesse muito sentido o Silas sair já, mas porquê é que eu acho que o Sporting foi buscar já o Ruben Amorim? Porque eles achavam mesmo que o Benfica ou outro clube qualquer o poderiam ir buscar. O que era gastar 10 milhões que não tem. O Ruben Amorim fizeram uma coisa no sair no Polígrafo. O Ruben Amorim custou mais que o pavilhão João Rocha que eles andaram a pedir de nativos, meu. Sim, o Ruben Amorim foi a segunda contratação mais cara do Sporting. Mas o gajo, o Bruno Carvalho andou a pedir donativos e a vender aquelas camisolinhas de merda para fazer o pavilhão e depois o Varandas gasta 10 milhões num treinador que foi mais do que custou o pavilhão. Sim, mas o Frederico Varandas tinha acabado de vender o Bruno Fernandes. Ainda assim vais gastar dinheiro já não estando em competição nenhuma do Bruno Fernandes num treinador? Mais ou menos, porque se o Ruben Amorim agora consegue evoluir o Gonzalo Plata, que eu acho que é um grande jogador, o Joelson Fernandes, que ele ainda tem idade juvenil, mas é provavelmente o melhor jogador da formação do Sporting
Mas Desde o imagina, João imagina Mário para aí, ou que ele, desde o ok, Rafael Leão. ele começa a próxima época, como aquilo é o Sporting, não corre bem, e em dezembro aquilo está a correr mal. Vais despedir um treinador que custou 10 milhões? Sim, sim, mas nesse caso, se despedirem o Ruben Amorim, não é só o Ruben Amorim que vão despedir, o Frederico Varandas vai ter que cair na mesma, porque tu não gastas 10 milhões. Eu sei que é uma porcentagem, um ponto, sei que é uma transferência bastante significativa para o Sporting. O Sporting não tem muito Sabes mais. quantos treinadores foram despedidos nos últimos anos? Qual é o rácio de treinadores por época do Sporting? É maior que um, pá. Pois é, aliás, E o Jesus teve lá 3 anos. Só esta época foram 4. Pois. Da última vez que eu fiz, se não me engano, era para 1.3 e já a contar que o Jesus esteve lá 3 ou 4 anos. 3 anos. Sim, tipo, o Sporting, a nível de trocar treinadores, pronto, já sabemos como é que é. Mas, se o Ruben Amorim... Porquê é que eles foram buscar o Ruben Amorim? Deixa-me só ir a primeiro este ponto. Porquê que eu acho que eles foram já buscar o Ruben Amorim? Porque eles achavam mesmo que alguém iria buscar o Ruben Amorim no final desta temporada, o que era bastante provável, porque o Braga, desde janeiro até agora, até que o campeonato ficou parado, o Braga teve sempre... Foi a melhor equipa do campeonato. O Braga ganhou 2 vezes ao Sporting, 2 vezes ao Porto, ganhou 1 vez ao Benfica. Podemos dizer que houve uma das vitórias contra o Porto, tiveram um bocado de sorte, porque o Porto falhou 2 penaltis, mas de regra geral o Braga mudou o seu modelo de jogo e pronto, valorizou bastante o seu plantel, começou a jogar bastante bem e tem sido a melhor equipa do campeonato até agora. Há um outro ponto importante que é... Há um outro ponto importante que é, provavelmente, indo buscar o Ruben Amorim, o Sporting conseguiria ficar em terceiro lugar no campeonato, que eu imagino que possa ter pesado um pouco. Mas pronto, eu acho que eles iam buscar, eu acho que eles achavam que alguém iria buscar o Ruben Amorim no final da temporada e não quiseram arriscar e quiseram trazê-lo já, porque sabiam que se não conseguissem buscar, provavelmente não conseguiam buscar ninguém. Eu acho é que o erro principal para mim é eles estão a ter uma confiança, eles estão a investir uma parte significativa dos recursos. Eu não estou a dizer que 10 milhões é tudo para o Sporting, mas o Sporting não vai ter muito mais do que 10 milhões para investir em jogadores. Ou seja, se eles tiverem 20 milhões para investir em jogadores, já acabaram de gastar 50% dos seus recursos para investir em jogadores. E nesse aspecto... parece-me que é uma percentagem bastante significativa dos teus recursos estás a investir num treinador que tem 12 jogos a nível profissional. Isso é que eu acho que é o maior risco. Mas, se der resultado, o Varandas consegue segurar a sua presidência mais de um mandato. Se não der resultado, pronto, o Varandas também provavelmente já iria embora de qualquer maneira. Pá, o Jesus já deu a entender numa conferência de imprensa que eventualmente ia voltar cá e muito provavelmente se calhar vinha para o Porto. Que é o que eu acho que vai acontecer já para aí, sei lá, já para aí há 2 anos. Mas o Benfica continua a dar-lhes gás e continua a manter o Sérgio, que eu também não acho mal. Se acontecer que o Benfica ganhe no fim, se não acontecer. Eu acho que não serve nada. Dependendo de quem ficar em segundo lugar, é muito provável que tenha os Jorge Jesus a treinar o clube em setembro. Eu disse isso ano passado, mas não aconteceu. Tiveste um ano atrasado. Pois, mas aconteceria se o Pinto da Costa ainda fosse vivo. Pois sim. Essa é agora a piada. Eu demorei a perceber. Se o Pinto da Costa fosse vivo, isto não acontecia. Sobre quem é que é o próximo treinador do Benfica? É para o Marco Silva, eu já acreditei mais no Marco Silva. Não, o Marco Silva não é. Houve acho que foi o Azeite, acho que foste tu, não foste Azeite, que me perguntaste. Foi contigo que eu falei, por causa do Carlos Carvalhal. Se o Carlos Carvalhal seria uma boa alternativa. Eu acho que, primeiro, acho que o Carvalhal nunca aceitaria, pela relação que ele tem com o Laje, eu acho que nunca aceitaria ir substituir o Laje, fosse para clube fosse. Eu acho que o Carlos Carvalhal é uma pessoa séria demais para isso. Agora, sei lá, se fosse para acabar a época, talvez. Acho que o Benfica daqui, acho que nós já falámos disso. Se o Benfica substituir o treinador a meio da época, já tem um substituto.
O Renato Porque Paiva? não faz sentido o Renato Paiva ter recusado ir para o Braga, para o Guimarães e para o Rio Ave, para depois substituírem o treinador e irem buscar o Carlos O Carvalhal. Carlos Azenha. E. O Carlos Lasanha é pai de um amigo meu. Sim, estão aqui a falar do Carlos Azenha. E. Pá, mas é assim: o modelo do Laje resultou durante uma época. E chegou a esta época e deixou de funcionar. Eu ainda não percebi bem porque ainda Resultou durante uma época e meia. Durante uma época e meia. Ainda estou a analisar isso e se calhar em junho. Aliás, resultou durante uma época porque só teve uma época para Pois, passar, exato. sim. Em junho não vou ter conclusões porque não vai haver mais dados. Acho eu. Mas logo se vê. Acho que isso sim tem que ser analisado. Porque é que o jogo do Laje resultou tão bem esta época passada, no início desta época resultou tão bem, depois houve ali uma altura que começou a resultar pior e agora nestes últimos jogos estava bastante mal. Acho que isso sim tem que ser analisado. Porque se não se analisar isso e não se vir quais são as razões, pode acontecer exatamente a mesma coisa se vier outro treinador. Isso é outra das coisas que eu estou a estudar, que é, muitas vezes um treinador é despedido fruto das circunstâncias, porque é muito mais fácil tu despedires um treinador e admitires que a culpa é do treinador, isto eu chamo a medida a Sporting, do que tu admitires que tens que mudar toda a estrutura interior, desde contratações até scouts, até a academia, até tens que mudar toda a estratégia. É muito mais fácil tu dizer que a culpa é do treinador e despedires o treinador e admites que a solução foi resolvida, do que tu olhares para um departamento qualquer, neste caso o do futebol, e dizeres que qualquer treinador que lá esteja não vai ter sucesso porque tudo o que está a trabalhar para ele não está bem feito. Se tu fores ver o Sporting, o número de treinadores que já existiam, que já lá estiveram, e bons treinadores como o Jesus, e não ganharam nada, isto é para lá de provas que existem muito mais problemas na estrutura do Sporting e nenhum treinador que vá para o Sporting tem condições para ganhar o que quer que seja porque a estrutura que está a trabalhar para ele não lhe dá condições. E acho que isso era muito importante analisar se os problemas do Laje são dele, porque se não forem do Laje, tu substituindo o Laje não vais resolver os problemas. Vais ter outro treinador que se calhar vai ter o mesmo percurso que o Laje teve, mas vais chegar a certo ponto e vais despedir. Tipo, vais o quê? Vais mandando treinadores para a B para começar a rodar para a equipa principal e tendo esse sistema todos os anos? É que, eu não sei se as pessoas têm noção, mas o que aconteceu o ano passado é uma improbabilidade estatística de uma coisa absurda, do Benfica ter sido campeão naquelas condições. E mudando de treinador, foi um conjunto de fatores que é uma improbabilidade estatística que nem sei a última vez que no campeonato português nunca aconteceu. Mas sim, no campeonato português nunca aconteceu um clube que estava com 7 pontos de vantagem na primeira volta. Sim, e trocar de treinador na segunda volta e ser campeão. Tinha acontecido com o Inácio, aliás, mas o Sporting se acontecer a primeira vez é este ano, porque o Benfica trocou o treinador 2 jornadas do fim, o ano passado. Sim, ok, certo, sim. Qual é que eu isso tudo que disseste para mim está correto. Até porque é mais fácil tu despedires um treinador do que despedires 10 jogadores. Claro, sim, sim. Mas o que é que eu acho, qual é que é o problema do que aconteceu com o Bruno Lage? A equipa estava a jogar relativamente bem em novembro e nós em novembro e dezembro fizemos uma boa recuperação, basta ver os nossos jogos na Champions League, nós ganhámos os jogos, foram nesta altura, foi em novembro e dezembro, ganhámos ao Zenit e ao Lyon e quase ganhámos ao Leipzig. Mas nós em novembro e dezembro estávamos a jogar bem, foi a nossa melhor fase, foi na fase em que estávamos a jogar com o Tarapti e com o Gabriel no meio campo. Depois veio o Weigl, nós não soubemos bem encaixar o Weigl, porque o nosso primeiro mau jogo foi o jogo que eu fui ver ao Estádio da Luz. Sim. Que foi o jogo contra o Aves. Logo foi o primeiro jogo do Weigl, foi um jogo horrível, e que também tivemos a perder e depois damos a volta. E foi a partir daí, nós quisemos encaixar o Weigl, não é que o Weigl seja mau jogador, mas simplesmente não o soubemos encaixar bem. Ao mesmo tempo tive a pior sequência de jogos da temporada, em que toda a gente sabia, se nós ganhássemos aquela sequência de jogos, íamos ter uma época daquelas que nos vamos lembrar sempre. Mas tivemos uma sequência de jogos em que tínhamos jogos 3 em 3 dias, todos eles de máxima importância, todos eles de máxima dificuldade, já contra o Shakhtar, contra o Porto, contra o Famalicão, 3 em 3, contra o Braga, 3 em 3 dias.
em que já não tinhas o Gabriel, tinhas outros jogadores importantes lesionados. Porque para mim, eu gosto muito do Tomás Tavares, acho que ele é um bom jogador, mas é um jogador que é completamente. O que ele consegue acrescentar à equipa é bastante pouco. Eu acho que tu disseste o ano passado que esta época achavas que o Tomás Tavares ainda não ia entrar porque ainda lhe faltava tempo. Eu apostei com o Éder Bayor. Eu apostei com o Éder. Que os 5 jantares em que o Tomás Tavares não fazia 5 jogos pelo Benfica. Vê lá quantos é que eu já perdi. Ele é que não se lembrou, eu também não lhe fui dizer, mas eu apostei um jantar como o Tomás Tavares não fazia 5 jogos, mas o Tomás Tavares está a fazer. O Tomás Tavares é um bom jogador, simplesmente ainda não. Tu vais ver os jogos dele na equipa sub-23 do ano passado e era um jogador, era o mais importante, ou dos mais importantes da equipa sub-23 do ano passado. Este ano é um jogador que a bola chega a ele ou a perde ou passa para trás. O problema não é passar para trás, é simplesmente ele não consegue acrescentar nada a nível ofensivo à equipa. Mesmo a nível de cruzamentos, ele não tira nenhum bom cruzamento durante o jogo. Ou seja, é um jogador que é completamente nulo. E o André Almeida, ao pé do Tomás Tavares, é um jogador que acrescenta muito mais. Por isso, a falta do Gabriel e do Tomás Tavares fez com que a equipa estivesse mal naqueles primeiros jogos, naquela sequência de jogos tramada. Aliado a isso, depois veio essa tal sequência de jogos em que os jogadores começaram a acumular algum cansaço, porque basta ver, o Grimaldo fez 7 jogos, os 90 minutos, em 3 semanas. O Donek está aqui a dizer também. Assim. O que é que achas que se passou com o Nuno Tavares? Já vamos aí. Okay. Então, o que eu queria dizer era, primeiro faltaram esses jogadores importantes, depois acumulou-se o cansaço. Com o cansaço acumulado, começou-se a acumular também a falta de confiança, e é nessa sequência disto tudo que aconteceu na nossa equipa que tivemos vários jogos muito maus, porque primeiro foi tal cansaço e depois eu acho que foi um bocado de falta de confiança. Sobre o Bruno Lage, eu acho que ele tem uma parte de alguma culpa, precisamente por causa da maneira como ele não conseguiu rentabilizar o Nuno Tavares, que não fez um mau início de época, a jogar na lateral direito, não conseguiu rentabilizar o Jota. Basta ver que o Jota foi o jogador mais importante da seleção portuguesa sub-19, foi campeã europeia, da seleção sub-17 foi campeã europeia. Nessa seleção também estava o Francisco Trincão, na segunda, na primeira, na sub-19 estava, na sub-17 não estava. E o Francisco Trincão já foi vendido e é uma peça fundamental do Braga neste momento, enquanto o Jota não é um jogador relevante no Benfica. E o Bruno Lage já devia ter conseguido tornar o Jota um jogador relevante. Tal como devia ter utilizado o Nuno Tavares de maneira diferente, tal como devia ter gerido o Samaris de uma maneira diferente, que é um jogador que neste momento não está para sequer do nível que ele fez o ano passado, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. E pronto. Acho que essa parte do Bruno Lage tem culpa. Acho que da maneira como ele não conseguiu gerir a equipa e prever este mês de fevereiro mais complicado, porque estes jogadores são preparados, não é em janeiro, que o Jota tem que ser preparado para jogar em fevereiro. O Jota tem que ser preparado em outubro, em novembro, em dezembro, tem que jogar nesses momentos, e nessa altura o Jota e o Nuno Tavares e outros jogadores só serviam para jogar na Taça da Liga e na Taça de Portugal, a jogar contra equipas menos interessantes. E acho que esse é o principal erro do Bruno Lage. Além de que, pronto, é verdade, a equipa não consegue ligar o jogo, a bola não consegue passar dos defesas para os avançados, e isso não consegue porque os médios centros baixam para o pé dos defesas centrais e não há ninguém no centro do nosso terreno a ligar o jogo entre os defesas e os avançados. E isto é a minha opinião toda. Eu acho que o Benfica tem vários problemas. O pessoal fala muito da defesa. Acho que a defesa é o primeiro problema, e só que eu acho que o problema da defesa, e se nós formos pelos dados que eu também os tenho andado a analisar de XG e de todos, a defesa foi piorando. Porquê? Porque os três dos jogadores com mais minutos do Benfica, da baliza temos o Odisseias, mas pronto, pela quantidade de jogadores de campo. Sim. São os dois centrais e o defesa esquerdo. Exatamente. Que tu tiveste
quase totalistas houve ali um jogo qualquer, acho que o Jardel jogou no campeonato, se eu não me engano, mas pelo menos os dois centrais e o Grimaldo são, tirando uma situação ou outra, são quase totalistas. Pá, que numa equipa que está e que quer ganhar campeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal... Não é assim tão normal os centrais fazerem tantos jogos, porque os centrais mas não tu são os jogadores que mas tu vês mais que à medida que os jogos começaram a ter uma maior cadência, jogos de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, que a defesa foi-se muito mais abaixo. Eu também eu vejo isso, mas o que eu vejo também não é só isso. É normal que uma equipa que esteja a defender com 3 defesas contra 4 avançados sinta algumas dificuldades. E se tu fores ver a maioria dos golos que o Benfica sofreu, não foram jogadas organizadas, foram jogadas em contra-ataque, em transição, em que ou nós já estávamos em inferioridade numérica ou estávamos de alguma maneira desprevenidos. E isso vem porque os nossos dois médios centros e os nossos extremos não estão a baixar tanto no terreno ou não estão a ajudar tanto a nível defensivo como assim, ajudavam no passado. Numa equipa como o Benfica, que joga com os laterais subidos, sempre, eles estão quase sempre lá em cima. Esse é que é o problema, é que agora já não estão quase sempre subidos. O Tomás Tavares não só, por exemplo. Mas numa equipa em que isso acontece, como ao Benfica, mas isso se calhar acontece porque não tem jogadores, porque numa equipa em que os extremos sobem sempre, tu não podes ter só 2 titulares indiscutíveis, tens de ter pelo menos 2 bons jogadores para cada uma, porque é das posições que mais corre da defesa até lá à frente, muitas vezes o Grimaldo está lá a correr. Os laterais. E o Grimaldo é quase totalista. O Grimaldo é quase totalista dos jogos. O André Almeida só foi mudando mais regularmente com o Tomás Tavares. O André Almeida este ano não, porque ele teve muitas vezes lesionado. Exato, porque se lesionou. Portanto, o André Almeida já se lesionou 3 vezes este ano. Tu não podes ter uma estratégia em que os laterais estão subidos full on, quase... Havia daquelas mapas que aparecem no Twitter dos passes, havia muitos jogos em que o Grimaldo estava precisamente na mesma posição que o Sérvio. Ou seja, o Grimaldo começa mais atrás e ocupou as mesmas posições de terreno do que o Sérvio. Coisa que, se o Grimaldo começa mais atrás que o Sérvio, tem que correr mais. Ainda por cima, não sendo o Sérvio totalista de jogos e sendo o Grimaldo quase totalista de jogos, o Grimaldo deve ter uma carga de cansaço acumulada que não deve ser brincadeira. Sim, o Grimaldo é um dos casos mais óbvios de cansaço. Outro exemplo para mim que também parece-me bastante óbvio é o Pizzi, um jogador que tem ali muito cansaço acumulado. Mas o Pizzi já era outra coisa que nós dizíamos, que mesmo em baixo de forma ele com o Rui Vitória jogava sempre. E com o Laje, ele mesmo tendo 3 jogos de baixo de forma, ele no 4º jogo está lá a jogar outra vez, que é uma coisa que eu também ainda não percebi. Mas já vem de 2 treinadores. É exatamente a mesma opção sempre. E pronto, o Taarabt, mais ou menos, porque vê-se, principalmente a nível defensivo, as exibições dele têm vindo a piorar um bocadinho nesta sequência toda de jogos que tivemos. As exibições dele vieram a baixar um bocadinho, principalmente a nível defensivo. Com bola não se nota tanto, mas já acho que os casos mais graves são mesmo estes dois, o Pizzi e o Grimaldo. Em certa parte também o Vinícius, também se nota ali alguma quebra de alguma confiança no Vinícius. O meio campo, eu acho que nós já experimentámos tudo e mais alguma coisa no meio campo e nada resulta assim tão bem. Houve ali alguns jogos que resultaram melhor, porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam, a maior parte das pessoas não perceberam, o jogador de classe mundial que nós temos no Taarabt. Porque se vocês forem ver a história do Taarabt, o Taarabt no início da carreira dele estava apontado para ser, sei lá, top pelo menos 10 mundial, não? As esperanças que se tinha, do que eu estive a ler no Taarabt, quando estava no Tottenham e depois foi para o Queens, e toda a gente tinha esperanças no Taarabt quando ele era miúdo, que viram ali uma coisa, fora de série. Depois pronto, teve a vida que teve e nós felizmente conseguimos recuperar. E agora temos ali um jogador que, eu não sei em quantas equipas neste momento, se o Taarabt estivesse nesta forma, seria titular na Premier League. Mas o Taarabt era titular. Só 2 equipas é que eu não estou a ver que ele, talvez 3 com o Leicester, todas as outras, e o Chelsea, todas as outras ele, se não fosse titular, mesmo o Chelsea, se não fosse titular, estava na rotação. Pronto. Porque aquilo que o Taarabt faz com bola, então é uma coisa. A cena do Taarabt é uma coisa que eu não me lembrava de ver há muito
tempo num jogador no Benfica. Pá, que via no Gaetan e por acaso até via no Carcela. Eu gostava do Carcela por causa disso. Pá, que é toque de bola, é aqueles gajos que têm a bola colada ao pé. Pá, que não largam a bola Sim, e a visão do jogo, que o Taarabt e os consegue sempre sacar um passes passe. e pá, se aquele gajo tivesse tido cabeça, tinha aí uma... Primeiro não estava no Benfica, de certeza absoluta que se ele... Porque ele podia ter estado a jogar a este nível e se calhar evoluído ainda mais a carreira toda. Ele é que foi estúpido e não quis. Mas... O Donek está aqui a falar do 3-4-3. Eu acho que era uma das soluções para o Benfica, jogar em 3 com o Weigl junto dos defesas centrais. Porquê? Porque o 3-4-3, por princípio, tem logo uma vantagem em relação ao 4-4-2, que é a distância entre os centrais é menor, e se um central tiver que ir à ala atrás do ponta de lança, que o ponta de lança está a tentar abrir espaço na ala e acaba por forçar um buraco na nossa linha de defesas, a distância, como a distância entre centrais é menor, se um dos centrais for à ala, continuas a ter dois centrais no meio e não tens só um, que é o que tem acontecido ultimamente. E o 3-4-3 era uma vantagem para o Benfica. Eu já digo isto há algum tempo, principalmente da Atalanta, desde o início desta época, que eu via o 3-4-3 ou o 3-4-2-1 como uma solução para o Benfica, até porque os nossos médios centros, os nossos extremos, o Pizzi e o Rafa, são jogadores muito parecidos com os jogadores que a Atalanta tem. A nível de posicionamento e a nível mesmo de características, são muito parecidos. Mas estavas a dizer, desculpa. Já não me lembro, mas... Estavas a falar do Taarabt, estavas a bater um ao Taarabt. Pá, eu adoro ver o Taarabt a jogar. Se o Taarabt arrisca muito, pá, arrisca. Mas eu acho que em todas as equipas tem que haver pelo menos, e era isso que eu também gostava no Gaetan, que são jogadores desbloqueadores de jogo. Pá, os outros são muito certinhos e acho que pelo menos o Taarabt consegue ter ali alguma criatividade que rompa com o jogo. E acho mas o arriscar só é um problema se tu perder a bola. E o Taarabt perde a bola quantas vezes em cada 10? Pá, não sei. Eu acho que os números do Taarabt não são maus e acho que o Taarabt, pelo que estava a fazer, acho que novamente estava a ser sobreutilizado. Acho que já estava a diminuir o rendimento por causa do cansaço e isso estava a causar coisa porque o jogo do Benfica estava muito dependente dele e muito dependente da criatividade do que fizesse do Taarabt, porque o jogo do Benfica estava muito previsível mesmo. Mas isto agora é tudo um bocado irrelevante porque não sabemos quando é que isto vai voltar. Agora, eu acho que devíamos aproveitar, ou o pessoal do Benfica devia aproveitar esta altura, seja qual for o desfecho do campeonato, se voltarmos ao campeonato ou não voltarmos. Pelos vistos o Gabriel já está a treinar, que é uma notícia mesmo muito boa, e porque até se podia pensar que ele até podia acabar a carreira por causa daquilo que teve, afinal se calhar não é assim tão grave. Mas não, o problema é grave. Conseguiram foi arranjar. Eu espero que alguém no Benfica, é da equipa técnica do Benfica, esteja... Aliás, a minha avó tem o mesmo problema com o Gabriel e ia ser operada daqui a 2 semanas. Não sei se ainda vai ou não, mas tem o mesmo problema que eu. Mas eu espero que alguém no Benfica esteja em casa a trabalhar e a tentar perceber quais são os problemas, porque o problema dos jogadores estarem cansados já não existe, porque estão há pelo menos uma semana, duas semanas sem, têm agora coisas, espero que eles estejam nós jogámos a semana passada, não foi? Nós jogámos a última vez dia 7, hoje é dia... sim, há 8 dias, pronto, semana. Mas pelo menos uma semana têm, porque que até agora no campeonato só houve naquelas semanas das seleções. E, portanto, já não se podem queixar de cansaço. Agora, se o problema existir, se os jogos voltarem brevemente, é de outro problema. Eu espero que alguém no Benfica seja inteligente o suficiente e que esteja a trabalhar para resolver esta situação, que era o que eu faria se trabalhasse e se tivesse este problema em mãos, porque já tens a variável do cansaço, já não existe. A variável dos lesionados também tens agora imenso tempo para os recuperar. E, portanto, sim, mas isso não quer dizer nada, depende sempre do nível de lesão. Certo, mas tens mais tempo do que se o campeonato tivesse sido corrido. Estás a ver? Sim. E tens mais tempo para pensar e para organizar as coisas, pá, e acho que isso é fundamental se o campeonato ainda voltar a esta época, porque
porque eu acredito que seja mais provável o campeonato voltar e ser adiado o Euro para dar lugar aos campeonatos e termos campeonato no verão e assim do que acontecer o Euro. Aí é que eu acho que se vai ver se quem está no Benfica tem realmente capacidade para passar por cima desta situação ou se era tudo fruto de uma cadência muito grande de jogos e de falta de alternativas. Uma equipa não dá 10-0, não vai fazer aquela vitória em casa assim. Mas sobre o Tarap, estava a dizer que ele era muito impetuoso. Eu acho que o Tarap, o Gabriel já se tinha lesionado no ano passado. Já no ano passado ele lesionou-se num jogo qualquer. Certo. E na altura eu fiz um texto em qual era que era para mim a melhor opção e o que é que eu via. Aliás, espera aí, deixa-me só dizer que há aqui pessoas que não sabem. Este menino descobriu o Haaland o ano passado. Sim, o ano passado, mas isso toda a gente sabia quem é que era o Haaland. O ano passado andava a pedir a contratação do Haaland para o Benfica. Não vale E a pena. há provas disto, não é? Por acaso há, mas não vale a pena. Sim. Mas sobre o Tarap, o que é que eu via no Tarap na altura? Eu via um jogador que, não sendo extraordinário a defender, era um jogador muito agressivo, com uma boa reação quando a equipa tinha que recuperar, ele tinha uma boa reação à perda da bola. E então parecia-me desde logo, muita gente dizia que ele não era bom a nível defensivo. Eu acho que logo essa reação que ele tem de a equipa perde a bola, ele vai logo a correr para fazer pressão, para atrasar a jogada, para fazer a falta. E eu vi isso no Tarap do ano passado e foi uma coisa que nós vimos este ano, na primeira metade da época, vimos bastante. Ou seja, o Tarap sempre me pareceu um jogador perfeito para jogar a médio centro. Muita gente dizia que ele só podia jogar a 10. Eu acho que ele tem boas características para jogar a médio centro. E eu acho que a nível ofensivo, quando ele tem a bola nos pés, não se nota muita diferença do cansaço. Eu acho que ele com a bola nos pés consegue fazer sempre aquilo que quer passar a bola, quer transportar e fintar 2 ou 3. A nível defensivo é que eu noto mesmo muita diferença do cansaço acumulado, porque a reação, que era aquela coisa que eu via no Tarap há um ano e que vi o Tarap este ano, na metade da época, a reação à perda da bola não era a mesma. Ele não corria, não estava a conseguir correr tanto, porque teve uma sequência em que em 7 jogos ou 8 jogos fez 6 jogos completos e os outros 2, houve um que foi substituto utilizado e houve outro que foi titular. E acho que é mais neste aspecto que as exibições do Tarap perderam um bocadinho. A nível ofensivo acho que não perderam nada, mesmo com o cansaço acumulado. Certo, eu concordo. Olha, está aqui o hater número 1 do Tarap. Não, eu acho que ele já gosta do Tarap, só não quer admitir. É difícil. Pá, mas logo se vê. Eu acho que principalmente queria só que começassem a jogar alguma coisa. Pá, eu vou ser sincero, eu desde que comecei a trabalhar com futebol, que tenho andado um bocado farto de futebol, eu não sei pelos números. Até quando ainda andava a correr mais ou menos bem. Eu acho que esta coisa de futebol todos os dias, acho que já nem... Não sei, acho que não conseguia ter esta vida. Acho que... Olha, outro tema que eu acho que é muito interessante. Hobbies e trabalhos não se podem misturar, sim, diz. Acho que nós temos opiniões divergentes aqui. E o fora de jogo assinalado ao Porto por 3 cm? Ou 3 cm, ou como quem diz, o tamanho da pila do Antunes. Puto, tens 15 pessoas a ver. Se for uma embora, ficas com 14. 14. Se estiveres a expulsar. É quase 8%. É quase de... Pá, é assim, 10%. sobre o fora de jogo, é 7%, do VAR, 8%. Eu acho que, a minha opinião é que isto devia ser abordado de uma maneira científica para não haver dúvidas. Ou seja, devia haver uma margem de erro, mas as pessoas depois dizem, mas mais 1 centímetro, menos 1 centímetro, não interessa. Aquilo é uma margem científica. Se é científica, se é mais 1 centímetro, está fora de jogo, se está menos 1 centímetro, está a coisa. Mas devia haver uma margem de erro que devia ter em conta o tempo que
o operador do VAR, como é que se diz? Que registra quando é que a bola sai do pé, ok? Porque isso tem uns milímetros. Qual é a distância máxima que um jogador médio pode percorrer nesses milésimos de segundo, ok? Tu aí tinhas logo um parâmetro. Segundo... Deixa-me só acrescentar uma informação importante. Sim. Estas câmaras captam 50 frames por segundo. Certo. Ou seja, tens 50 imagens em cada segundo. Certo. Mas, mas também depende muito de que frame é que tu pões a bola a sair do pé. Porque sim, eu acho frame, que esse é um dos... no frame a seguir o jogador já pode ter andado. Portanto, em certos fora de jogos. No fora de jogo do Porto, não, isso não... Pronto, certo. Mas aplica-se principalmente naqueles fora de jogo, em que o defesa está a correr para a frente e em que o ponta lança está a correr para trás. Devias ter um valor de referência que era o tempo médio que um jogador consegue percorrer naqueles milésimos de segundos. Se é 1 centímetro, se é 2 centímetros, se é não sei o quê. Pronto, logo aqui tens um valor. Segundo, o que é que eu ia dizer há bocado que já me esqueci? Deve ser a margem de erro. Exatamente, da margem de erro das câmaras. É o seguinte, pelo que as câmaras da Sport TV passam para as nossas boxes, eu acho que aquilo, eu tenho a certeza que aquilo nem 4K é. Portanto, a definição das câmaras não é a melhor e não é das câmaras como nós vemos na Premier League, ok? Depois, as câmaras estão longe. Sim, os 50 frames por segundo é da Premier League. Não da Sport TV. Mas é assim, a definição pode ser muito importante se tu vais apontar a ponta do pé do... Porque, imagina, 3 cm é a diferença entre tu calçares o 38 e o 42 ou 43, eu já estive a ver isso. É a diferença entre calçares se calçares o 38 estás dentro do jogo, se calçares o 42 ou 43 já estás fora do jogo. É a diferença de 3 cm. Portanto, tu tens que ter uma definição... Eu estou sempre em jogo. Pronto, calças pouco. Tu tens que ter uma definição mesmo muito boa para tu conseguires fazer zoom, ir à ponta da bota e dizeres é aqui que a ponta desta coisa começa. Coisa que eu acho que as câmaras da Sport TV não têm. Tesco, obrigado pelo follow. Acho que as câmaras da Sport TV não têm definição suficiente para ver àquela distância se está na ponta da bota, se está aquilo onde. Depois, tu aprendes em Fisicoquímica, e no 9º ano toda a gente aprende isto, que todos os instrumentos, sejam eles quais forem, têm uma margem de erro. Até os tubos de ensaio têm uma margem de erro. É assim que eu me lembro de aprender isso em Fisicoquímica. Que tu tens que saber qual é a margem de erro até os metros analógicos têm margem de erro, aqueles metros digitais agora dizem que é mais ou menos 0, não sei quantos centímetros. Todos os aparelhos de medida têm margens de erro. Portanto, o VAR também tem uma margem de erro. Não venham com merdas. Como é que alguém, àquela distância... Agora tem uma margem de erro muito pequena. Exatamente. Não? Imagina que a margem de erro àquela distância... Brancalves, obrigado pelo follow. Imagina que eles conseguem dizer, mas ninguém nos disse qual é a margem de erro do VAR. Imaginem que eles diziam, medimos, fizemos não sei quantos testes e a margem de erro do VAR são 0,5 cm. Nós a esta distância conseguimos medir 0,5 cm. Portanto, se me dissessem que um fora de jogo está a 3 cm, se tivesse tudo posto na ponta da bota com uma câmara 4K, não sei o quê, se me disserem que é 3 cm, está dentro da margem de erro. Eu dizia, ok, se estes gajos conseguem medir com uma exatidão de 0,5 cm e se estão a medir 3 cm, quer dizer que pronto, olha, deve mesmo estar fora de jogo. Agora, nunca ninguém disse a ninguém qual é a margem de erro do VAR. E não me fodam. Aquilo está o quê? Qual é a medida de um campo de futebol de uma coisa ou outra? É 25 metros? Não, são 100 metros. Não, de uma linha à outra. De canto a canto. Se não me engano é 50. 50 metros, é 50. Pronto. 50 metros, vamos dizer que, portanto, metade do campo 25, se estiver ali, mais, sei lá, mínimo 10 metros, 15 metros até à bancada. Vamos dizer que são para aí... Quanto é que já vamos? 10, 30... 40 metros. Que a câmara está a 40 metros da ação. Vão-me dizer que a 40 metros com câmaras de 1080... Ainda tens a altura, não é? Ou sim, seja, certo. Sim. Há de ser a hipotenusa disso. Mas vamos dizer que estão 40 metros. Vais-me dizer que uma câmara a 40 metros, mesmo em triangulação, com aqueles fatores todos, consegue medir com uma exatidão de 3 cm? Mas lá está, isso já é aquela parte da discussão em que nem tu nem eu somos
Não, claro que não. Por isso é que eu gostava que alguém me elucidasse sobre isso. O Small está aqui a dizer que a margem de erro é aquela que o operador quiser. Mais ou menos, porque há sempre de existir uma margem de erro mínima para lá da qual aquele instrumento não consegue medir. Por exemplo, aquele instrumento não consegue medir milímetros, não é? Quanto muito centímetros, e eu mesmo centímetros 2 ou 3 duvido que consiga. Agora, nunca ninguém nos informou que a margem de erro do VAR está entre 5 centímetros e 0,5. Nunca ninguém nos disse isto. E o erro do tempo, sim, era o que eu estava a dizer há bocado de quando é que a bola sai do pé. Portanto, eu acho que isto devia ser abordado de maneira científica. E dito, a margem de erro é isto por estes fatores científicos. Isto foi medido segundo este estudo, segundo este estudo, segundo este estudo. Não é dizer, agora a margem de erro é 5 cm. Porquê? Tens que fundamentar. Acho que se a margem de erro fosse baseada em termos científicos, um gajo podia-me dizer, mas só está mais 1 centímetro fora, ou está menos 1 centímetro. Mas tu dizias, mas isto é segundo a ciência e nós determinamos que isto cientificamente é a margem de erro. E acho que era isso que devia acontecer. Ou então pões a regra pois a heurística que se não vires diretamente, se não conseguires ver claramente que está fora de jogo, então não está. Tens duas opções. E é que para além disso, eu acho que ainda há um outro problema que é muitas vezes. Eu lembro-me logo daquele fora de jogo do Benfica, que não foi fora de jogo, mas que foi um gol que foi validado ao Benfica em Moreirense, em Moreira de Cónegos, no ano passado. Eu não sei se tu te lembras, mas a câmara estava completamente deslocada do sítio do lance. A câmara estava na ponta do campo, o lance foi a meio do meio campo. Tens o enquadramento que simplesmente é muito difícil dizer qual é que é a parte do corpo que está mais à frente, tanto do defesa como do avançado. Não sei se tu te lembras desse gol do ano passado. Não estou a ver qual em que foi num dos últimos jogos, foi uma confusão do caraças, porque já antes tinham anulado um gol ao Moreirense. Esse dá mesmo para ver que é fora do jogo, porque a câmera está mesmo em cima. Mas o segundo lance avaliado por fora do jogo do VAR não é assim tão óbvio, e esse lance acho que é um lance mesmo complicado. Depois tu tens ainda outros, tens mais um dilema. O Porto há uns tempos marcou um gol, acho que foi ao Braga, já não lembro quem é que foi bem, mas marcou um gol em que o Alex Telles cruza a bola e está em claro fora do jogo, que simplesmente não aparece no ângulo da câmara. Ele estava junto da bandeirola de canto, ou um bocadinho à frente da bandeirola de canto, e não aparece no ângulo da câmara, como já tinha acontecido um fora de jogo do Benfica, em que o Seferovic também estava de plantão e depois marca o gol, mas estava de plantão no início da jogada e depois marca o gol, mas não aparecia na câmara. Esse é logo um dos erros do VAR. Às vezes há certos jogadores que estão em manifesto fora de jogo e simplesmente não aparecem na câmara e como tal não são avaliados. E são jogadores que têm influência na jogada. Eu acho que, imagina, eu estive a ouvir um podcast sobre futebol que é de ingleses a falar, que acho também está no The Athletic, que é o como é que se chama? Zonal Marking. E eles diziam que achavam que a Inglaterra, não sei se era o Zonal Marking, se era um episódio do Tifo, mas era um dos dois, era com o inglês a falar. Eles diziam que pelo menos em Inglaterra eles achavam que o VAR estava a servir muitas vezes de desculpa para a incompetência dos árbitros, que havia decisões em campo que muitas vezes eram óbvias, mas os árbitros, para se protegerem, muitas vezes iam ver só para não dizerem que eles não as viram. E isso estava a destruir um bocado o jogo, porque às vezes há decisões tão óbvias que depois que os árbitros vão ver, e principalmente em Portugal, que ficam ali imenso tempo, e o árbitro pode servir para desculpabilizar incompetências de árbitros que não veem coisas que são completamente óbvias em jogo. Especialmente num jogo em que é um argumento que aparece muitas vezes. Eu contei esse argumento. Para mim o principal problema é que há uma grande falta de critério. Há certos jogos em que uma mão vai ser mão, há outros jogos em que uma mão não vai ser mão. Por exemplo, e vamos falar sobre aquelas faltas que umas vezes um jogador que já todos sabemos, isto acontece em todos os clubes. Há certas faltas, por exemplo, a falta que o Sérgio sofreu no jogo contra o Moreirense, acho que foi esta semana, ou há 2 semanas.
Não me fodam, não é propriamente a maior falta que eu já vi o Benfica sofrer dentro da área. Mas aquela foi penalti e houve outras que não foram. E como esta, há várias. E esse para mim é o principal problema, é a falta de critério que os VARs têm. No futebol americano eles resolveram isto como terem jogadas de base. Por exemplo, uma catch, um jogador só é considerado o jogador de ter apanhado a bola se ele pisar 2 vezes o terreno, e para pisar 2 vezes o terreno, um dos toques pode ser avaliado com quantidade de grãozinhos porque eles jogam em sintético, tem aquelas pedrinhas pretas. E se levanta pedrinhas pretas ou não, isto é considerado um passo, se levantar pedrinhas ou não. Isto pode ser uma tecnologia bastante estúpida, mas é para perceber que é preciso haver este grau de detalhe para definir se esta jogada é penalti, outra jogada é igual, no outro campo também é muito diferente. E eu estava-me a lembrar, não sei se tem muito a ver, mas por causa daquele filme acho que foi do... Agora não estou a ouvir. Não estás a ouvir? Agora estou a ouvir, diz. Houve um filme qualquer, eu já li sobre isso, que começou a haver muito menos desastres de avião quando começaram a juntar... Acho que foi por causa daquele filme do Tom Hanks, do gajo que aterrou no Sully. Exatamente. Começou a haver muito menos desastres de avião quando juntaram quando primeiro começaram a pôr os pilotos a fazer, mesmo pilotos experientes, muitas horas de simulador, e juntaram novas situações mais realistas de simulador e de situações. Como é que isso se transfere para a arbitragem? É assim, eu não sei como é que é um curso de árbitros, mas é muito diferente, principalmente em desporto e numa coisa assim, tu veres uma regra escrita num regulamento, num livro, e tu veres, sei lá, ou tens uma pasta com 50 vídeos em que eles digam isto é falta, isto não é. Eu não sei se isto existe no curso de árbitros, ou se existe, por exemplo, ou se dizem isto é uma falta ou isto não é uma falta. Se tu, em vez de tiveres 50, em que o Conselho de Arbitragem diga nestas 50 isto é falta e nestas 50 isto não é, eles conseguem ver todos os pormenores dessa jogada que é ou não é. Se tu só tiveres no regulamento isto é falta por isto e aquilo, o árbitro pode fazer a interpretação dele, enquanto se tiver 50 cenas que o Conselho de Arbitragem diga nesta situação tem que marcar falta, e o árbitro estiver no jogo e diga ok, esta situação é idêntica a uma daquelas 50 em que é falta, portanto eu vou marcar. Ou esta situação é idêntica a uma daquelas 50 que não é. Isto não é um problema do Conselho de Arbitragem, é um problema mesmo da FIFA, porque os fora-jogo milimétricos são um problema em Portugal e são fora-jogos de 3, 4 centímetros. Mas em Inglaterra já tiveste fora-jogos de 1 centímetro este ano. Sim. Já tiveste 2 ou 3 jogos que foram decididos com fora-jogo de 2 ou 3 centímetros. E por isso isto é um problema mais da FIFA, eu não sei, eu gostava muito de falar com alguém que tivesse feito o curso de árbitro, não sei como é que é feito um curso de árbitro, mas eu espero que exista uma análise extensiva. Eu agora tenho andado a ler muitos livros sobre estatística de futebol, e a primeira fase que ainda não era de estatística, mas uma coisa que mudou muito, principalmente, por exemplo, o que dizem nos livros todos é que o Guardiola hoje não era o treinador que é se não existissem vídeos de futebol e se ele não conseguisse rever os jogos às vezes que ele quiser. O Guardiola é um treinador metódico que até aos jogadores ele passa vídeos e explica tudo em vídeo. Portanto, sem vídeo, o Guardiola provavelmente hoje não era um treinador de topo. E eu espero que nos cursos de árbitro o recurso extensivo ao vídeo seja uma coisa que utilizem como método de ensino, de passarem inúmeras situações e de explicarem porque é que isto é falta, porque é que isto não é, porque é que não sei como é que isso funciona, mas eu espero que seja. Porque eu lembro-me que uma vez fizeram uma reportagem especial sobre não sei se foi o Proença ou se foi o Artur Soares Dias, em que também passaram pelos fiscais de linha de um deles. E um dos fiscais de linha estava entretido com um tablet em que lhe passava uma jogada e depois ele tinha que dizer se estava fora de jogo e quem é que estava fora de jogo. Tinha que responder uma pergunta. É tipo, certo. Quem quer ser milionário? Em que primeiro passam-te um vídeo de uma jogada e depois tens que responder quem é que estava fora de jogo. Ou se não estava. E jogadas super rápidas, normalmente eles até aumentavam a velocidade para ser mais difícil. E eles têm este tipo de ferramentas para treinarem
estas situações das fora de jogo, por exemplo. Imagino que eles tenham para outras, mas isso não se nota porque cada árbitro tem. Pá, é como se o Tiago Martins habitar um Benfica Porto, o resultado pode ser diferente se for o Macron a arbitrar, porque o Macron apita tudo, o Tiago Martins é o oposto, não apita assim tanto. Epá, e nem vale falar do Fábio Veríssimo, que é um gajo que. Ou do Arthur. Não se percebe. Mas o Fábio Veríssimo é o pior deles todos. A cena é, o Veríssimo. O Fábio Eu Veríssimo tenho, é mesmo eu tenho uma teoria que é: os árbitros em Portugal são maus. E eu acho que é uma coisa, como é uma coisa transversal, há de ser da formação. Os árbitros em Portugal são maus. Mas o Fábio Veríssimo, e disseste-me tu há pouco tempo, é considerado uma das promessas da arbitragem em Portugal. O Fábio Veríssimo está em quarentena porque o Fábio Veríssimo foi apitar ia apitar a Youth League em Itália. O Fábio Veríssimo. Isto é verdade. O Fábio Veríssimo é considerado uma tem promessa do dois, futebol tem dois modos de funcionamento, que é mau ou, quando aquilo começa a correr mal, muito, muito mau. Tem dois modos de funcionamento. Eu nunca vi o Fábio Veríssimo a ser um bom árbitro. O gajo é especialmente mau quando perde o controle do jogo. A partir do momento que acontece qualquer uma decisão mais polémica, ele passa a ser muito, muito mau. Já aconteceu em vários jogos, não só do Benfica, nem dos grandes, já aconteceu várias vezes. O exemplo mais claro é o do Setúbal. Exatamente. Em que os adeptos quiseram entrar na cabine O gajo, quando perde o controle do jogo, começa a tomar decisões erradas, atrás de decisões erradas, aquilo começa a correr cada vez pior. Mas o gajo, antes disso, também não é bom, pá. E o gajo, se calhar, tem tantas coisas dessas porque ele realmente é mau antes e, portanto, como é mau antes, muitas vezes é contestado e muitas vezes passa a ser ainda pior. Os dois piores penaltis que eu vi assinalados ao Benfica, não vou dizer os dois piores, mas 2 dos 5 piores penaltis que eu vi assinalados a favor do Benfica na minha vida foi o Fábio Veríssimo no mesmo jogo, que foi este jogo contra o Moreirense. Nenhum daqueles penaltis para mim é penalti, a mão e o do Servi. Se aquilo é penalti, o Benfica devia ter penaltis devia ter 3 penaltis por jogo. Eu já vi jogos que nós tivemos 3 penaltis a favor, muito mais claros do que aquele, e nenhum deles foi assinalado. E o Fábio Veríssimo assinalou aqueles 2 penaltis que não lembra a ninguém. Mas depois também é o mesmo gajo. Nós todos nos lembramos da final da Taça da Liga, em que em 4 golos dúbios, o único que não é duvidoso é o que ele manda anular. Pá, o gajo é mesmo, pá, é mau, pá, é mau. Imaginem que vocês estão a fazer uma profissão que são tipo repositores de supermercado de ovos, pá, e que todos os dias partem, pá, 3 caixas de ovos. Vocês estão lá, o Fábio Veríssimo não parte 3 caixas de ovos, parte a prateleira toda de ovos. É que imagina, se vocês fossem repositores de supermercado de ovos e vocês todos os dias partissem, pá, 3 caixas, vocês chegavam ao fim, pá, de 6 meses, 1 ano, e diziam, pá, foda-se, se calhar isto não é para mim. Eu já estou cá há 6 meses, ou estou cá há 1 ano. Todos os dias eu parto ovos. É pá, se calhar eu vou arranjar outra profissão. Vou repor Coca-Colas, que aquilo não se parte, é de plástico. E estão a ver? Tipo, se calhar é melhor um gajo às tantas chegar e dizer, pá, eu já estou aqui há 1 ano. Eu não sei fazer esta merda, eu não melhoro. Se calhar é melhor eu mudar. E o Fábio Veríssimo há quanto tempo é que está na arbitragem para já estar na Primeira Liga em jogos internacionais? Já está há muito tempo. Pois, o Fábio Veríssimo por acaso não é assim tão dos mais novos da nossa arbitragem. Já é um árbitro ali ali a meio da carreira. Ele tem 37 ou 36 anos, acho eu. Já confirmei. Ai. Mas sim, ele já tem já não é provavelmente mais novo. Acho que há um árbitro de 29 anos ou 30 anos. Mas 37 anos, é de 82. Mas ele é péssimo, sim. Não. Este ano tem um jogo na qualificação do Euro Sub-19. Tem 2 jogos na qualificação do Euro Sub-19. Deixa-me pôr aqui o cromo. Tem um jogo na Liga Europa, um jogo na qualificação da Liga Europa, um jogo na qualificação da Liga dos Campeões. Foi 2 vezes a evitar a Arábia Saudita. Vai ver esse jogo da Liga Europa. Acho que foi o da Roma que também deu merda. Eu não sei se consigo ver isso. Veja aí todos os jogos. Está aí aqui embaixo. Como é que eu vejo isto? É aqui? Não, isto é para editar.
No final Não não dá está. para ver todos os Não é jogos. assim. Está aqui. Mas Está aqui. Da Liga Europa foi um jogo do Copenhague. Isto é o quê? Copenhaga? Do Copenhaga com o Lugano. Oh não, isto então é deve ter sido o jogo da qualificação. qualificação em que ele também fez porcaria. Da qualificação. Não, Então, a qualificação foi o do Delage com o Carlos. então deve ter sido o Artur Soares Dias que fez porcaria num jogo da Roma. Mas vamos ver, houve um árbitro qualquer português que fez porcaria no jogo da Roma. Outra muito boa foi o Artur Soares Dias. Foi e apertar uns tomates a um dos fiscais de linha dele. Pois foi no jogo do Sporting. Não, no jogo na Grécia. Não, desculpa, na Grécia, sim, ele foi apitar à Grécia. Sim. Portanto, como se pode ver pela Grécia, árbitros estrangeiros não resolvem bem o problema, porque os árbitros estrangeiros também podem ser maus. Especialmente se forem portugueses. Eu também não percebo quem é que. Precisamos de árbitros estrangeiros. Quem é que vamos buscar? Vamos a Portugal. O Artur Soares Dias. O gajo, o Fábio Veríssimo, este ano já apitou 2 jogos da Premier League da Arábia Saudita, pá. Lá está, pá. O Fábio Veríssimo é considerado de alguma maneira. Já houve quem tenha pago bom dinheiro, e de certeza que o gajo para ir à Arábia Saudita a apitar um jogo de futebol deve ter ganho bom dinheiro, para apitar 2 jogos. Não se percebe. É que os árbitros, eu não sei, em Portugal já ganham mesmo muito bem. Os árbitros em Portugal já ganham mesmo muito bem. Já ganham para aí 3 ou 4 vezes o salário médio português. Exatamente. E então se forem à Arábia Saudita fazer uns pescados, nem sei. E alguns deles, eles agora têm assim um regime semi-profissional, não é? Sim. É verdade. Mais temas. O que é que se tem passado mais? Não sei, temos andado no Twitter a mandar piadas, a tentar falar da realidade. Sim. O nosso Twitter ultimamente não é sobre o Benfica. Então queres falar o quê? Não se passa nada do Benfica? Sim, não estou a criticar. Têm sido as minhas piadas. Eu tenho abdicado de pôr piadas no meu Twitter pessoal para pôr no Twitter. Devias era estar contente. Sim. Tenho abdicado da minha carreira de humorista para dar conteúdo. Eu também não vou assim tanto ao Twitter, meu. Aquilo, acho que está para lá um problema qualquer, não tenho muita vontade. Ai. Sim, há pessoal que está a dar para doido. Mas por acaso no outro dia fiz uma piada que foi o quê? Já sei. Essa aí não pus lá no coisa, mas era giro. Depois veio logo a Bárbara e disse: essa aquela piada. Era uma piada um pouco machista, portanto eu não a vou repetir. Acho melhor a nossa audiência feminina. Sim. E o Antunes podem ficar ofendidos. É melhor não. Vamos falar sobre o Jorge Jesus e porque ser o maior treinador do mundo. Eu confesso, eu tenho gostado muito do Jesus longe. Ok? Eu também. É daquelas coisas que é tipo fixe ver, mas é na televisão. Tenho gostado muito dos memes. No outro lado do oceano. Exatamente. Possível. Aquele meme da iguana, é das melhores coisas que já aconteceram este ano. É especialmente o que o Insónias fez com uma situação que era, o gajo pôs um cão, que é todas as minhas refeições, está lá o cão, show, vai embora. Não vai. Que é verdade. E tu sabes, quando estás a comer está lá sempre o cão. Esse meme foi das melhores coisas que já... Eu gosto muito do Jesus à distância. Acho muito bem um português está a ter sucesso no estrangeiro, há portas para outros, especialmente o Jesualdo que agora está no Santos e aquilo não está a correr bem. Aquilo não está a correr bem. O Inácio já se veio embora passados 2 jogos? 3? O Inácio durou um bocadinho mais. Pronto. O Jesualdo ainda lá está, mas não sei se dura muito mais tempo. Acho muito bem que o Jesus lá esteja. Agora, perto, não. É porque o Jorge Jesus não faz sentido nenhum na estratégia. Eu acho que neste momento me parece que se o Benfica não for campeão, acho que me parece o treinador mais provável estar no Benfica no próximo ano, até porque
a pressão social para vir buscar o Jorge Jesus parece-me ser gigante. Há muita gente a falar do Jorge Jesus, quase todas elas a falar positivamente dele. Mas eu acho que estrategicamente não estou a ver essa coerência no modelo de construção de plantéis do Benfica. Não, o Jorge Jesus não é um treinador que tenha conseguido trabalhar os jovens jogadores. O melhor jogador que saiu jovem das mãos do Jorge Jesus é o André Gomes, que na segunda temporada fez para aí 2 jogos no campeonato com o Jorge Jesus e não foi nesse jogo, mas foi noutro jogo. Ele marcou um golaço ao Porto na Taça da Liga ou na Taça de Portugal. Sim. E o outro é o Rafael Leão, que também só se fez jogador quando saiu do Sporting para ir para o Lille. Mesmo quando ele estava no Sporting não era assim a primeira opção do Jorge Jesus. E então eu não estou a ver qual é que é o sentido. O maior asset que o Benfica tem agora, que é o Seixal, que o Jesus não... E como já se viu com o Jesus no Benfica, não conseguiria ser... E o Seixal não deve ser... não deve ser prioridade para tudo, mas deve haver alguma prioridade no Seixal, porque nós vamos ver os jogadores que saíram do Seixal. Nos últimos 5 anos. A cena ideal seria a estratégia que nós estamos sempre a dizer, que é: tu podes aproveitar o Seixal para certas posições, para depois em outras poderes gastar em grande. O que tu gastarias em 3 ou 4 jogadores se não tivesse o Seixal, gastas num jogador de classe mundial, noutra em que precisas bastante. O Gonçalo Guedes foi do Rui Vitória. Sim, se calhar começou com o Jesus, mas foi potenciado pelo Rui Vitória. Nem pareces tu, Antunes. Mas olha que ele se calhar tem razão e tu não tens. Se calhar foi lançado. lançado. Foi naquela temporada o Guedes se calhar foi lançado com o Jesus. Mas é como. Nada. O Guedes foi com o Atlético de Madrid. Foi aquela temporada que ganhámos o Atlético de Madrid. Mas isso é a mesma coisa que dizer que o Félix é produto do Rui Vitória, não é? O primeiro jogo do Félix é capaz de ter sido no ano do Jorge Jesus. Mas foi como o Bernardo Silva. É como dizerem que o Bernardo Silva foi lançado pelo Jorge Jesus. Ou o João Félix foi lançado pelo Rui Vitória. Sim, eu percebo esse ponto de vista. Pode ter sido lançado, mas vê-se claramente quem é que foi o treinador que o potenciou. E no caso do Guedes foi o Rui Vitória. E no caso o Rafael Leão foi lançado pelo Jesus mesmo, ou já tinha jogado antes? Não, o Rafael Leão acho que ele era júnior quando ele foi buscar a equipa B. Ok. Para o ano vem o Bernardo. Não, o Bernardo não veio para o ano. Não sei. O Bernardo veio para o Benfica para aí quando tiver 29, 30, 31 anos, na melhor das hipóteses. Então o Bernardo do City vai para onde? Se eles tiverem aquela cena da UEFA? Não, eles não vai. Então é o principal jogador do City. Não, acho que não o City não pode ir à UEFA? À Champions durante não sei quantos anos? Não pode ir durante 2 anos. Mas mesmo assim já não sabe o que vai acontecer porque eles meteram um recurso. Mas não acho que... não acho que não faz sentido o Bernardo Silva sair do City por causa disso. Sim, também acho que não, ainda está O Buffon não saiu das Juventus porque as Juventus foi para a segunda liga, e o Del Piero também não, e o Neve também não. A cena do Bernardo é que ainda está na fase ascendente da carreira, ele ainda não chegou bem lá. O Bernardo está a chegar ali, está a começar agora a entrar nos melhores anos. Uma pergunta off-topic, diz Donec. Porquê é que não trouxemos convidados? Isso foi porque eu ainda fui preguiçoso e isto foi tudo feito em cima do joelho. Mas se continuarmos em casa, por causa do Benfica, não, se calhar trazemos e falamos para aí com o Bernardo, que já andas a referenciar há um tempo, e coitado do rapaz, ainda não falamos com ele. Papel higiênico. Eu percebo muita coisa, ok, por exemplo, tipo comida, irem correr para a comida. Papel higiênico, não percebo. Especialmente, atenção, se isto fosse na América, eu ainda percebia. Agora, tu estás num país que tem bidés em virtualmente todas as casas. Todas as casas têm um bidé. Ela vai dizer isto. Isto é tu vais sugerir as pessoas limparem o rabiosque no bidé? Tipo, acho mais uma urgência comida do que papel higiênico, dado que tu tens... Eu acho que... Já experimentaste limpar o rabo no bidé? É muito mais agradável.
Especialmente Epá, os não- japoneses. Só o frio da água. Os japoneses têm aquelas Acho que aquecer a água sanitas que tu primeiro. carregas no botão e faz-te um jato de água no rabo. Eu por acaso nunca experimentei, gostava de Eu, experimentar. eu acho que eu sei que tu gostavas, mas eu acho que não tens tanto interesse. Mas não gostavas de experimentar? Tipo, carregares num botão e aquilo limpar-te o rabo. Eu gostava de experimentar uma Não vez. sei. Depende se o jato era muito forte ou não. Se fosse muito forte. Não deve ser muito forte, senão eles andavam lá todos também de perna aberta. Um dos meus dilemas. Aliás, uma das minhas esperanças é que aquele teste que tem que meter o dedo no rabo, tens de fazer para aí daqui a. Nós temos de Sim, fazer pai, para aos aí daqui a 50 20 anos. anos. Sim. Daqui a 20 anos já seja obsoleto e já haja outra maneira de não temos de fazer isso. Mas Sim. sobre o papel higiênico, eu acho que isto foi uma crise a nível mundial. Mas sabes o que é que eu acho que aconteceu? Não é Eu acho que aconteceu exatamente a mesma coisa com o açúcar. Eu não sei se vocês se lembram, há uns anos, pá aí, sei lá, 3 anos, houve aí uma corrente nas notícias que toda a gente começou a dizer que ia faltar o açúcar. E o que se via nos supermercados eram os velhos. Acho que isso deve ter sido só o nosso amigo Ricardo. Não, o nosso amigo Ricardo desmentiu isso. Porque houve uma corrente que, nas notícias até, pá, vocês lembram-se disto, que ia faltar o açúcar. Ia faltar o açúcar estava a esgotar. As televisões foram para o supermercado levar as câmaras. Quem é que estava a comprar açúcar? Os velhos todos que deviam ser todos diabéticos. Estavam-se a abastecer de açúcar. Então, porquê é que está a comprar açúcar? Faz muitos bolos. Ah, não, isto eu não faço, mas pode faltar. Eu acho que o papel higiênico foi a mesma coisa. Começaram a ver que em todos os países, houve um país qualquer, isso até era um meme do 9gag, o papel higiênico estava esgotado, começou a aparecer nas notícias e as pessoas compraram papel higiênico porque era a coisa que diziam que ia esgotar. Se dissessem que ia esgotar latas de atum, as pessoas tinham acabado com as latas de atum. Acho eu. Porque, tipo, as cenas que tu vias no Twitter, dos vídeos no supermercado, eram pessoas que tinham 2 carrinhos, um carrinho era só de papel higiênico. Eu só vi uma foto com isso. Não vi mais. Não percebo. E, especialmente, pá, aí 3 dias antes desta cena toda começar, eu fui ao supermercado, sei lá, pá, aí na terça, e eu disse na altura, fui ao Lidl. Sim. Aliás, eu prevejo jogadores de futebol, tu prevês exatamente. ausências nas prateleiras do supermercado. Mas, acho que foi para aí terça-feira. Este menino há uma semana esvaziou ali as prateleiras do Pingo Doce de Oeiras. Não, por acaso não. Mas, pá, aí terça-feira eu fui ao supermercado. Eu disse-te, e a única cena que estava vazia, tipo bué de enlatados, bué de congelados, tudo cheio. A única cena que estava vazia era o papel higiênico. Pá, explica-me isto. Isso podia ser um problema de stock, né? Podia ser uma ruptura de stock momentânea. Duvido Sim, muito. mas Quando é que a foste a um minha mãe- supermercado minha numa situação normal e estava o papel higiênico estudado? A minha mãe diz-me diz que é para fazerem máscaras. Fazes Há máscaras vídeos no YouTube Mas, para fazer, olha lá, podes fazer uma máscara com não sei se papel vocês higiênico. sabiam, o nosso amigo Ricardo fez isto numas aulas quaisquer. Aquele mito que se forem a uma casa de banho pública e puserem papel que não apanham germes e não sei o quê, o Ricardo fez esse teste e a quantidade de germes que tu não apanhas por lá ter o papel higiênico é residual. É a mesma coisa. O papel higiênico não impede nada. Por isso é que o sistema ideal é ateares fogo à casa de banho. Pois, mas isso que tu fizeste Mas agora não há álcool, e por já isso, correste perigo de vida, este senhor já correu perigo de Nunca vida. corri perigo por causa disso. Correu sim, porque o que é que aconteceu? Nós temos um amigo que é... Pá, não vamos partilhar isto com as outras Não, pessoas, vamos. porque elas não estão preparadas. Nós temos um amigo lifestyle que é o Bear Grylls português, ok? Não, pera, desculpa, é o Grylls segundo porque o primeiro é o Legend Boy. Não. Pronto, nós temos um amigo que é o segundo Bear Grylls português. O que é que aconteceu? Nós estávamos no Sudoeste. Isto é um life hack, atenção. Isto Nós é um estávamos life no hack muito Sudoeste. importante E o que é para que esta ele vossa vida. Ele disse: Vai mudar bem, a vossa vida, atenção. Diogo, fazes assim que ele estava, ai não sei o quê, nojo de ir às casas de banho. E o gajo disse: não, mano, fazes assim. Pegas, vais para a casa de banho, o que é que tu fazes? Levas o álcool, desinfetas aquilo e depois fazes o que tens a fazer. E tu disseste: ok, não sei o quê, tudo bem, está-se bem. O que é que este gajo E fez? faz mesmo sentido, atenção. Foi àquelas casas de banho de plástico, aquelas temporárias. O gajo realmente, não sei o quê, pôs o álcool à volta daquela merda. Pá, e fechado dentro da casa de banho, ateou fogo
Ateou fogo ao álcool. Portanto, estava dentro de uma casa de banho de plástico, fechado, com álcool a arder. Tu correste perigo de vida, puto. Atenção que não era um incêndio, tinha uma chamazinha. E reparem no extra que isto dá, que é quando vocês se sentam, o banco, para além de desinfetado, está quentinho. Puto, tu pegaste isso, fogo pense a uma casa bem. de banho de plástico. Pá, mas aquele plástico é resistente a fogo, pá. Ai, que caralho. Mas olha, é um life hack. Agora É um mais life hack, complicado, mas não há sem. álcool em Mas, lado nenhum. desculpa lá, é um life hack, mas sem pegar fogo. Porque fica desinfetado à mesma. Fica desinfetado e além de desinfetado fica quentinho. É que parecendo que não, é um extra que faz tanta diferença. Tu sentaste na casa de banho que e ela caralho. estar quentinha. Ai, o que é que temos mais para Bem, falar? Não sei. Pois, O que é que se tem podemos passado? falar um bocadinho do relatório de contas. Relatório de contas. Eu ainda nem analisei bem isso. Mas sim, é um relatório de contas bastante bom. Mas o que é que se Tínhamos passa? 98 milhões. Estamos bem, não é? Sim, estamos bastante bem. Derreteste um 98. cortador de pizzas em cima da pizza. Como é que fizeste isso? Eu não sei como é que se reta um cortador de pizzas. Porque a pizza tem que estar mesmo para lá de quente, não é? Para derreter, nem que seja plástico. Só se ele meteu o cortador de pizza em cima da pizza e depois a meteu no forno a fazer. Isso pode acontecer, sim. Isso pode acontecer. Basicamente, Ou deixei o cortador de pizza quando foi ao forno. Ok, pronto. Estás perfeito. Exatamente, foi o que eu estava a dizer. Ou então fazes como o meu irmão, que é aquelas lasanhas de forno com o alumínio à volta, estás a ver? Pões no micro-ondas. Sim. Que é para fazer o micro-ondas. Porque, como toda a gente sabe, o alumínio não pode ir ao micro-ondas. Pois, metais. Mas há pessoas que aparentemente não sabem. Sim. Mas o nosso relatório de contas foi bastante bom, sim. Tirando daquela parte. Não, a nível financeiro, o Benfica. Quem nos dera a nós que nós fôssemos tão bem geridos. Mas porquê que a nível financeiro estás bem e porquê que a nível financeiro o Porto está bastante mal e tu continuas atrás do Porto? Ainda não destruíste o Porto de uma vez por todas. Eu acho que primeiro há um exagero bastante grande na situação financeira do Porto. Eu não estou a dizer que a situação financeira do Porto é boa, simplesmente não é assim tão má. Acho que as pessoas exageram um bocado. Eles precisam fazer dinheiro, mas eles vendem um Alex Telles e vendem mais um jogador ou dois e conseguem cumprir com as metas da UEFA. Eles têm que fazer, acho que é 80 milhões ou 100 milhões de euros em vendas e depois desses 100 milhões, 60 têm que ser mais valias, o que é. Esse é o ponto número 1. Acho que há um exagero significativo na situação financeira do Porto. Não é assim tão má, não é assim tão boa. E no Benfica é um case study, é como é que um clube que tem tanto dinheiro está numa situação financeira tão privilegiada. Para que é que serve dinheiro em caixa num clube? É uma excelente pergunta. Há uma ou duas razões, que é eles ainda, por exemplo, imagina, uma das coisas que eles fizeram foi, eles em janeiro reembolsaram 25 milhões em obrigações, naqueles empréstimos obrigacionistas do Benfica. Eles reembolsaram 25 milhões, não reembolsaram mais porque o contrato das obrigações não permitia que eles reembolsassem mais. Mas dos 98 milhões que nós tínhamos no banco em dezembro, 25 milhões já saíram em janeiro, foram para esse reembolso de dívida. E para além dessa dívida, poderás ter outras dívidas que terás que pagar ao longo deste ano, e como tal tens aqueles 98 milhões já a prever que vais ter que pagar essas dívidas no futuro. Agora não tenho certeza qual é que é o passivo corrente do Benfica, já não me lembro. Mas eu lembro-me que a dívida do Benfica menos todo o dinheiro que o Benfica tem em caixa ou ativo corrente do Benfica, a diferença eram 45 milhões. Ou seja, que o Benfica, o passivo todo do Benfica, menos o dinheiro que o Benfica tem em caixa ou coisas sejam equivalentes
a dinheiro num prazo de um ano, a diferença são 45 milhões, o que é muito pouco para um clube que há 2 anos eram 200 milhões. Baixamos bastante. Por isso, não sei, é uma boa pergunta para fazerem ao Benfica na Assembleia Geral no final da temporada. Ok. Outro tema que tivemos os dois o dia todo a falar e eu gostava de saber a vossa opinião. Pessoal, o que é que se passa com o Nuno Luz? E o que é que se passou com o Nuno Luz ontem? Jesus Senhor. E como é que o Nuno Luz é uma referência no jornalismo desportivo? Há bocado estávamos a falar sobre papel higiênico, agora conseguimos ir mais abaixo. Pessoal, o Nuno Luz é uma referência no jornalismo desportivo em Portugal. Se vocês não viram o que é que o Nuno Luz fez, eu vou tentar mostrar-vos aqui. É que o Nuno Luz, parecendo-me não, é provavelmente o jornalista que fez as peças mais importantes, não é mais importantes, mas as mais populares do jornalismo em Portugal. O Nuno Luz já entrevistou os jogadores da Seleção Nacional 4 vezes cada um. O Ronaldo, por exemplo, já foi entrevistado pelo Nuno Luz quantas vezes? Vamos tentar seguir o que é que o Nuno Luz fez ontem. O que é que aconteceu? Pá, eu ontem vi no Troll Football, neste post, Ronaldo will turn his hotels in Portugal into hospitals to help fight the coronavirus, não sei o quê. Pronto. Okay. Acabaste de dizer o nome. Já disse, bolas. Então. Estamos aí tão bem. Isto está o quê? Está numa hora e 49, desculpem. Mas pronto, coisa que eu desconfiei logo. Porquê? Porque os hotéis não são do Ronaldo, os hotéis são do Pestana, numa parceria com o Ronaldo. Uma parte é do Ronaldo, certo, mas ele não pode unilateralmente tomar essa decisão. Primeiro, eu achei esta coisa estranha por 2 razões, que é, o hotel mais famoso do Ronaldo acho que é na Madeira. A Madeira ainda não tem casos, ainda não está numa situação crítica para ele de ter que dissesse, ok, vou doar. E não é só isso, um hotel não é assim tão facilmente transformado para um hospital. Exato. Segundo, pá, isto ia sair primeiro no Troll Football do que ia sair na CMTV, no Correio da Manhã? Pá, duvido muito. O que é que aconteceu? Eu fui ao post do Troll Football e o pessoal estava a dizer fake news, e eles remeteram o pessoal todo para um tweet da marca. Eu ainda fui ver se esta conta da marca era fake, mas tinha aqui o verificado, fui ao site, batia tudo. O que é que acontece? Diz aqui, informa Nuno Luz. Vocês vão ao site, à notícia, que já, entretanto já não está. E não era só informa Nuno Luz, o escritor da peça é o Nuno Luz. Exatamente. Vocês iam ao site e numa altura em que a Espanha já era meia-noite e em Portugal eram meia-noite e 14, certo. E o escritor da peça era o Nuno Luz. O que é que acontece? Estava aqui, não sei o quê, o título, continuava e depois tinha a notícia, continuava para aqui. Este gajo, o Nuno Luz, olhou para isto, baseou-se, e eu já lá vou, numa story de Instagram que referenciava uma página manhosa de Facebook conhecida por ter bastantes fake news. E o que é que este gajo pensou? Vou ao Facebook manhoso ver se aquilo é verdade? Não. O que é que eu vou fazer? Vou dar a notícia que uma página manhosa de Facebook que deu, porque aquilo deve ser verídico. Nem sequer vou verificar. Este gajo fez uma coisa. E depois o que é que aconteceu? Isto chegou a vários mídias do mundo, incluindo a CMTV, que hoje já corrigiu a dizer que sabia que aquilo era mentira. Quando eu ontem mandei-te a notícia e eles não tinham nada corrigido. Chegou aqui pelo menos à imprensa brasileira, eu também já vi mais em outras línguas a propagarem isto, sem sequer verem se esta porcaria era verdade. Imprensa tipo o Sport Interativo, o Globo Sport, tipo sites de referência desportivos mundiais, ok? O que aconteceu? Eu fui, ainda por cima, tipo, vocês iam ao artigo da marca e tinham onde é que ele se tinha baseado para dar esta notícia, que era esta página Arena Desportiva. Ora, o que é que eu fiz? Fui à página do Facebook. Não encontrei o post, mas encontrei o post de um gajo a dizer: espero que estejam a escrever neste momento um pedido de desculpas às milhares de pessoas, tem agora a publicação indisponível. Ou seja, eles tinham tido isto e tinham apagado. Coisa que o Nuno Luz não fez e num dos jornais de referência espanhóis deu esta porcaria desta notícia, sem ir verificar. Pronto, eu depois comecei... não era também o marido da... Exatamente, eu fui mais longe e comecei a pensar, pá, foda-se,
O Nuno Luz pode ser uma besta, só que o gajo tem que perceber, tipo, a posição que tem e para dar uma notícia destas num jornal de referência mundial, porque a marca é seguida, pá, em imensos países, é um jornal gigantesco. O que é que aconteceu? Este gajo... O que é que tem o José Castelo Branco? Eu não estou logged, isto são as trends de Portugal, Donec. Eu não estou logged no Twitter aqui. E o que é que aconteceu? Este gajo que pôs a story chama-se Edgar Caires. Este gajo é ex-marido de uma das irmãs do Ronaldo. E o Ronaldo segue. E tem imensas fotos do Ronaldo. Este é um dos parasitas do Ronaldo. O gajo faz o Instagram à pala do Ronaldo, o Ronaldo não lhe liga nenhuma. E tem fotos aqui, se andarem mais para baixo ele tem do Ronaldo. Este gajo é ex-marido da irmã do Ronaldo. O que é que o Nuno Luz pensou naquela cabeça? Pá, este gajo, o Ronaldo segue-o no Instagram. Portanto, deve ter algum contacto do Ronaldo. E está a agradecer ao amigo. Portanto, a notícia deve ser verdadeira e nem sequer vou verificar. Pumba, notícia na marca. Foi esta a linha de pensamento deste gajo, que é uma referência no jornalismo desportivo em Portugal. E o mais estranho é que ele deve ter o nome do Ronaldo, já o entrevistei muitas vezes. Eu ontem discuti isto contigo e tu disseste, foda-se, mas para o Nuno Luz dizer, tipo, o Nuno Luz deve ter acesso ao Ronaldo. Para ele estar a dar e para isto não ter saído na CMTV, o gajo deve ser confirmado com o Ronaldo. E eu disse, foda-se, esta notícia é bué duvidosa. E pronto, e escrevi à mesma, com toda a confiança que isto era falso, e realmente era. E como é que um gajo que tem a posição que ocupa e escreve para um jornal de referência que tem acesso ao mundo, como pode-se ver, isto chegou tipo ao Trofutebol e depois chegou ao mundo inteiro, e tem esta responsabilidade e dá notícias sem sequer ir ao Facebook. Era ir ao Facebook, escrever Arena Desportiva, ou ir novamente ao Instagram deste gajo que depois apagou esta story, que alguém lhe deve ter dito para apagar, e verificar esta merda 5 minutos antes de dar a notícia. Esta merda que não me cabe na cabeça. E que... Pronto. Alguém deve pagar ao Nuno Luz para fazer este trabalho. É que o Nuno Luz, além de ser... By the way, o Nuno Luz tem-nos bloqueou-nos no Twitter. Não sei se já sabias. E o Miguel Paraíso também. Se alguém souber porque é que o Miguel Paraíso nos bloqueou... Não é que me importe muito, mas descobri que o Miguel Paraíso nos tinha bloqueado. Acontece. Mas o Nuno Luz, além de ser a tal referência que estavas a dizer, mesmo a nível, porque ele é normalmente, ele já deu algumas entrevistas. Quando o Félix foi contratado para o Atlético de Madrid, quem foi falar, o português foi falar aos jornalistas espanhóis foi o Nuno Luz. Foi quando ele deu aquela aula de espanhol, toda a gente caiu em cima. O chaval. Ou seja, és um chaval muito bueno, pero és um chaval. Sim. Mesmo a nível de jornalismo, ele é, de certa maneira, uma referência internacional. E depois também é a cara do desporto na SIC. É ele que faz... É ele que decide tudo o que é desporto na SIC. Por isso é que me espanta como é que ele algumas vezes dá esta estrelitada. Apesar de, pronto, é verdade, eu acho que é dos melhores jornalistas, pelo menos, que tem mais trabalho feito em Portugal. Aquela versão do Cribs dos jogadores da Seleção Nacional foi uma série engraçada que ele fez e bastante boa. Pessoal, desculpem lá, quem é Kika Cardoso e o que é que está a fazer nas trends do Twitter? Não sei quem é aqui, Cardoso. Ok, está o Chicão, porque esteve no programa do Ricardo Pereira, está o Marcelo, José Castelo Branco, não sei, tem aparecido nos coisas do Numeiro. José Castelo Branco agora é candidato à presidência do Sporting. O José Castelo Branco estava ao Chico da Tina, sim, mas Chico da Tina é normal estar nas trends, Chico da Tina é o maior. Não sei se tens visto no YouTube, mas o Castelo Branco tem aparecido nos vídeos do Numeiro a fazer cenas com ele. Há aqui uma trend qualquer. O Castelo Branco tem feito vídeos com o Numeiro. O Castelo Branco agora é youtuber. Isto é de uma cena qualquer de programas de cantoria, né? É uma artista. Capaz. Ok, não conhecia, desculpem.
Estava só Mas com pronto, esta já é dúvida. meia-noite. Sim, e eu tenho que ir passear o cão. Exato. Vou correr risco de vida. Mas. Yeah. Pá, esta semana contamos fazer outra. Agora, tipo, isto não tem bem periodicidade porque não está a acontecer nada. E eu sou, tipo, meio numa de estar aqui a falar Pá, com vocês. a última vez dissemos que fazíamos daqui a uma semana, Yeah. demorámos 2 meses a Mas fazer. é assim, por agora isso estamos em vamos casa e não cumprir. temos assim grande coisa para fazer, não é? E portanto, não sei. Mas pá, Por semana não há nada para falar. vou tentar falar com o Bernardo e que o Donek nos disse que ele trabalha na BTV por causa dos eSports e acho que ter cá um convidado, sim, eu sei que já nos deste 3 convidados, nós é que somos preguiçosos. Mas acho que era interessante ter cá alguém. Não sei se tens mais alguma coisa mais interessante para fazer esta semana à noite, dado não estar a dar desporto nem estar a dar grande coisa. Não sei. O quê? Queres fazer esta semana ou não? Epá, depois vemos com os temas que houver. Porque eu acho que, lá está, não creio que vamos ter muito mais temas do que tivemos hoje. Não, certo. Mas se tiveres aqui um convidado, se calhar tens alguma coisa para falar. Sim, talvez, sim. Vamos ver só como uma é que a coisa. semana corre. Só uma coisa, pessoal. Eu não sei se vocês viram, mas aconteceu uma cena com o Quadros no Twitter. O quê? Aconteceu uma cena com o João Quadros no Twitter. E era só para avisar. Se não sabem o que é que eu estou a falar, não vão procurar. Porque eu já vi prints. E Epá. gostava que me tivessem dito isso antes. Pronto. Não, eu não sei como é que tu viste isto. Nós estamos bloqueados pelo João. Não. Eu vi porque houve pessoas que tiraram prints e que partilharam. Não é significativa, não é? Hã? A lista das pessoas que já nos bloquearam é significativa. Sim, já há algumas. E pessoas com quem eu nunca interagi, portanto às vezes não percebo. O pessoal está sempre a falar daquele Hugo Tiago do Porto, esse gajo bloqueou-nos também. E. Pois. Não sei, podemos fazer uma lista com as pessoas que nos bloquearam e porquê. Porque a maioria delas eu também não sei. Mas pronto, olha, devo ter chateado alguém. Vá, bora lá. Eu já estou a ouvir um bocado mal, não sei porquê. Estás-me a ouvir mal? Mas é do teu lado, não é do meu. É do meu? Eu estou verdinho. É do teu, acho eu. Mas eu também estou a ver. Verdinho. Então não sei o que é. Bem, não sei. Então, olha, quando vão estando atentos ao que é que se passa aí, que nós dizemos quando voltarmos e vamos tentar falar com as pessoas, assim se possível, a ver se querem vir. Estamos aqui quantos? 10? Alguém para dar raid? Os nossos 10 ilustres ouvintes. Vamos ver se eu sigo alguém. O J. Oliveira. Podemos dar ao J. Oliveira. Se bem que ele está com 2.000 pessoas a ver. Acho que é a diferença. Acho que 10 pessoas vão fazer a diferença. Ele vai ficar tipo, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora que a minha stream vai explodir. Como é que é, Dona? Que eu já não me lembro disto. É /raid e depois o username, não é? Pá, eu já não me lembro, já não dou raid há bué de tempo. Oh meu Deus. Já não dou raid há bué de tempo. Pronto, exatamente. Pronto, pessoal, olhem, muito obrigado por terem aqui estado. Por terem aqui estado e pronto, e viva o Benfica Viva o Benfica. Nós logo dizemos, vão estando atentos, mas não há de ser um interregno tão longo, até para passar o tempo. Nós estamos por aí no Twitter e por todo o lado e falem connosco. Vá, viva o Benfica. Vá. Grande abraço, viva o Benfica. Tchau. Quer dizer, abraço não, agora é grande cotovelada. Fist bump. Cotovelada, acho que é melhor. Tchau, obrigado pessoal. Viva o Benfica.